Fala aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do CH Hipnocast. E para quem ainda não me conhece, sou o Carlos Henrique, cirurgião dentista, hipnoterapeuta e também trabalho com programação neurolinguística. E criei esse podcast aqui para te ajudar a destravar os seus padrões. Aqui conteúdo voltado à odontologia, hipnoterapia, negócios, desenvolvimento humano, sempre um convidado muito especial, um especialista em qualquer um desses assuntos aqui, para a gente debater e gerar um resultado diferente nas suas vidas. Hoje trouxe duas convidadas especialistas em hipnoterapia. Elas que têm um trabalho bem legal no Instagram, que é o Papo Hipnótico. E com vocês, a Adriana Gameiro. Muito bom. Olha, Carlos, satisfação, viu, de estar aqui no Hipnocast, trazendo palavras sobre a hipnoterapia. Então, assim, o pessoal lá de Sorocaba está vindo aqui te mandando um grande abraço e estou aqui representando, né, o pessoal da Omni, de lá de Sorocaba, para poder falar sobre as situações de destravamento das pessoas. Obrigado. E Luzia Duarte Friso. Boa tarde. Prazer estar aqui, Carlos. Uma honra realmente o convite que você fez para mim. Você sabe que o Hipnocast tem levado conteúdos de extrema importância para as pessoas que trabalham em todos os ramos, na verdade, pelo que eu tenho acompanhado. Sim, bacana. Parabéns. Gente, obrigado por ter aceito o convite. Gosto muito do trabalho de vocês, tanto no Instagram quanto em seus atendimentos, né? Cada um com a sua especialidade. A gente vai conversar bastante sobre a especialidade de cada uma. Agradeço muito, vieram de longe. A Luzia veio lá de Toledo, do Paraná, e a Adriana de Sorocaba. Para mim tem muito valor. Vocês cederam o tempo de vocês para estar dividindo não só comigo, mas com todos os que nos assistem, tá? E eu costumo começar com uma pergunta, para vocês falarem um pouco sobre vocês, tá? Vou começar agora com a Luzia, tá bom? Quem é Luzia Duarte Friso? Ah, que pergunta gostosa de responder, né? Essa é boa. Se me perguntasse antes de eu passar pelo processo de hipnoterapia, talvez eu não soubesse te responder quem é a Luzia Duarte Friso. Mas hoje eu posso dizer assim com prazer. Luzia Duarte Friso é uma mulher realizada, resolvida, esposa, casada há 20 anos, mãe de 2 filhos. Ela é advogada, ela é hipnoterapeuta, ela é neuropsicanalista, escritora, mentora de hipnoterapia. Mas, acima de tudo, feliz, porque eu sou uma mulher tratada pela hipnoterapia. E esse programa que você está fazendo, Carlos, o Hipnocast, hoje que está tão em alta o podcast, né? É uma ideia brilhante essa que você trouxe. Porque temos sim que usar todos os meios de comunicação para levar à existência o conhecimento da hipnoterapia, que ela pode ser adequada em qualquer profissão, em qualquer tipo de negócio. E esse destravando padrões que você tem trazido aqui, vem trazendo, né, nesse Hipnocast, eu tenho certeza que vai realizar muitas pessoas no futuro, que elas vão se conhecer e entender quem são elas, olhar para dentro delas e saber quem é você. E saber responder uma pergunta não só para ela mesma, mas como para quem lhe perguntar. Nossa, que legal, que bacana. Quem é a Adriana Gameiro? Adriana Gameiro é uma pessoa que mora em Sorocaba. Cresci no litoral de São Paulo e me transformei em hipnoterapeuta, psicanalista. Por quem? Pela família, pelas crianças. E hoje, realmente, no auge, né, dos meus 45 anos, eu posso dizer que eu estou plenamente satisfeita com a minha profissão de transformar pessoas, ajudar pessoas que antes talvez eu nem imaginava, mas eu já fazia a hipnoterapia sem saber que esse era o nome. Então, hoje, essa pessoa que vos fala é uma pessoa que realmente transforma vidas e se sente muito realizada justamente por fazer isso, o melhor a outra pessoa, o bem. Legal. Gente, eu quero saber como que a hipnoterapia transformou a vida de cada um de vocês. Que essa ferramenta incrível, que tanto ajuda, que está em um crescimento absurdo, né? Graças à rede social, muitas pessoas hoje têm acesso, né? E como que surgiu a hipnoterapia na vida de vocês? Vamos começar pela Luzia. Olha, Carlos,
eu até janeiro de 2021, eu não sabia que existia hipnoterapia. E foi uma grande surpresa quando eu no Instagram, você vê como as redes sociais ajudam muito, né? Eu tava vendo as fotos no Instagram e a foto de um amigo foi curtida por um nome, por uma palavra escrito hipnoterapeuta. E aquele nome deu um insight em mim. Eu falei, hipnoterapeuta, gente, que legal. E isso me remeteu, fez eu voltar no meu passado, há 12 anos atrás, me fez voltar a 2009, quando a minha mãe morreu no dia do meu aniversário. Eu enterrei ela no dia do meu aniversário. Então, assim, eu tinha 36 anos e foi algo, assim, muito impactante para mim. A partir dali, eu desenvolvi um estado de depressão profundo, oculto, escondido. Ansiedade gravosa, síndrome de burnout decorrente. Por 10 anos consecutivos, no mínimo, eu vivi isso. E quando a minha mãe morreu, eu sentia tanta dor, o luto era tão forte, minha mente não era preparada para receber a perda, que eu pensava assim, eu precisava ter um hipnotista, eu precisava de um hipnotista, alguém que hipnotizasse a minha mente para eu entender que minha mãe não morreu e eu me libertar dessa dor. Isso, a minha mente voltou lá. E quando a minha mente fez essa viagem rápida, eu cliquei em cima do nome hipnoterapeuta e fui buscar informações e comecei a seguir e achei incrível o que ele falava. Mas advogada, eu sou advogada, então eu tinha uma mente meio cética. No sentido, será que isso funciona mesmo? Até que certo dia um cliente meu da advocacia sofreu um sequestro gravoso no Rio de Janeiro, ficou cárcere privado, arrancaram 100 mil da conta corrente dele. E quando ele foi liberado, ele me procurou para eu resolver a vida civil dele, jurídica, né, financeira e tal, como se a empresa pagar, indenizar, etc, né? E eu resolvi todos os problemas jurídicos dele, mas eu falei para ele, você está com síndrome do pânico, você precisa se tratar com hipnoterapia. Eu nem sabia ainda que funcionava a hipnoterapia. O processo, sendo que... Isso foi acho que em dezembro, salvo engano. Não, eu já sabia, era janeiro e fevereiro, entre janeiro e fevereiro, isso mesmo. E ele falou assim, descubra para mim como é que funciona. Eu entrei em contato com um hipnoterapeuta, esse hipnoterapeuta, né, e perguntei... Não, nunca tinha ouvido falar nele. Só apareceu o nome hipnoterapia e chamou a Isso, atenção. nunca eu tinha ouvido falar a palavra hipnoterapia ou hipnoterapeuta. E eu entrei em contato com essa pessoa e perguntei como que funcionava e tal. Ele me pediu valores, ele falou assim, é tanto e tal, você quer marcar? Olha a mente da gente como que é, né? O que eu queria 10 anos atrás era alguém que hipnotizasse a minha mente para eu esquecer que minha mãe tinha morrido, certo? Mas naquele momento que eu já tinha desenvolvido 10 anos de depressão e ansiedade profunda, oculta, porque eu não deixava ninguém ver, eu chorava de noite, escondido, durante o dia eu era a Mulher Maravilha, à noite eu era a Mulher Maravilha sofredora, escondida. Aí, eu falei a resposta que eu dei para esse hipnoterapeuta, não é para mim, porque a nossa mente, ela nos sabota, ela não quer deixar a gente tratar, porque nossas dores são a nossa defesa. E eu falei, não é para mim, é para um cliente, não é para mim. Rejeitei no primeiro momento. Mas, como nós hipnoterapeuta agora sabemos, né, quando alguém entra em contato conosco, ainda que seja para outra pessoa, nós sabemos que quem precisa é essa pessoa que entrou em contato. Sim. Então, 15 dias depois, ele entrou em contato comigo e falou assim, abriu uma vaga para amanhã, 18 horas, você quer fazer? Na hora, a minha mente subconsciente gritou não. Eu ouvi o grito dela, não, você não tá louca. Mas a minha mente consciente, que sabia o sofrimento que ela vivia no dia a dia, ela falou sim, e escreveu sim. Marquei para o dia seguinte a hipnoterapia, e eu fui lá e fui escondido, Carlos, não contei para ninguém. Como se eu estivesse fazendo algo errado, tratar a minha mente, buscar ajuda para a depressão. Era uma semana que eu estava chorosa todos os dias. E eu fui a primeira sessão de anamnese, que ele fez uma indução, porque eu estava muito mal, estava muito abalada, ele me perguntou o que você quer tratar, eu caí no choro e falei, angústia, chorando. E ele falou, então vamos fazer o seguinte, ó, hoje era só anamnese, mas eu vou fazer uma sessão em você só para te estabilizar, ok? Ok. Ele fez a indução, eu achava que eu não ia entrar em estado de transe, que é uma crença também, é um mito, e todos entram. E aquela sessão, que não durou meia hora, ele extraiu de dentro de mim toda aquela angústia que eu carreguei por 10 anos ou mais. É como se tivesse arrancado e colocado no lixo. Saí de lá me sentindo bem. Uma semana depois eu percebi o quanto aquilo era
forte. A quanto aquilo me transformou, como arrancou realmente a angústia do meu ser. E eu fiquei assim no sentido, eu preciso descobrir como é que isso funciona na minha mente. E fui estudar. Então, eu fiz uma imersão de estudos dentro da hipnoterapia, fiz os melhores cursos do mundo, dentro da Omni, inclusive, em outros institutos do mundo muito fortes, muito bons. Me especializei em hipnoterapia clássica, ericksoniana, clínica terapêutica, PNL também, que você também é especialista, né, em programação neurolinguística para terapeutas. Fiz neuropsicanálise, tudo isso, participei do primeiro MBA de hipnoterapia do mundo, homologado pelo MEC, e me aprofundei tamanha forma que hoje eu estou completamente envolvida na hipnoterapia, sim, tendo transformado mais de 400 pessoas já com a hipnoterapia. Muito legal, né? Deu para ver que realmente transforma. Quando a transformação ela vem, né, de dentro para fora, faz parte do nosso dia a dia, né? As pessoas que convivem com a gente, eles já notam a diferença e às vezes até criticam, julgam, né, um pouco, mas compensa você colocar tanta energia nisso ou fazer isso, aquilo, em um negócio que você nem sabe se vai dar certo. Exato. Né? E hoje eu, né, sabendo da ferramenta, são histórias diferentes, né? Sim. Eu tive a minha, você teve a sua, a Adriana dela, vai contar pra gente. Porém, cada história ela é única. E a ferramenta ela encaixa certinho na engrenagem. Né? Ela tem esse poder de encaixar na engrenagem de todos, não importa o problema. Exato. Né? Às vezes é aquela luz no fim do túnel, que a gente precisa ter essa luz. Cara, então é aquilo ali. Foi o que eu pensei, né? Quando eu vi a possibilidade de me aprofundar na hipnoterapia, foi a luz no fim do túnel que eu fui adiante e cá estamos nós aqui, né? O resultado de tudo isso. Carlos, você falou uma coisa bem interessante, essa questão, né, do julgamento, né? Eu, como advogada, eu sou uma advogada antiga na minha cidade, eu sou bem reconhecida e tal, muitos clientes e tal. E quando eles me viram estudando sobre isso, né, meus sócios, inclusive, do meu escritório de advocacia, me julgaram. Você tá louca, Luzia? Você tá virando coach? Amo todo lado coach, porque eu acho que é um destravamento mesmo, sim, de vida, né? E abre portas, né? Expande a nossa mente. Mas eu falei, não, gente, eu tô fazendo algo que vocês não estão entendendo ainda, mas fiz um resultado depois, porque ela é incrível, ela é transformadora, ela tem uma eficiência desconhecida ainda. A minha família me julgou, para você ter uma ideia. Hoje, todos eles me vendem, todos eles me indicam, trazem pessoas, alguém tá com dor de cabeça, fala, vai lá falar com a Luzia que ela vai fazer hipnoflash de você. Quer tirar uma depressão, ansiedade, comigo é a mesma coisa. Tá com alguma coisa, faz uma hipnose, faz uma hipnoterapia. Vira referência. Vira. Uma pessoa que é dentista, né? Que é uma profissão de difícil se chegar, né? Porque ela é longos anos de estudo, muito aprofundamento, é algo voltado para ciência, medicina. O direito é algo muito formalista, né? Aí você vai de um direito que é completamente formalista para algo completamente abstrato. São propostas diferentes. São propostas diferentes, isso mesmo. Mas eu consigo adequar tanto uma quanto na outra. Que bom, excelente. E Adriana, como que a hipnoterapia transformou sua vida? Sabe o que eu acho bacana, Carlos? Assim, todos que a gente recebeu, as pessoas que nós recebemos lá no Papo Hipnótico, todos eles respondem da mesma forma que a gente respondeu. Você estava lá olhando, de repente apareceu aquela palavra, tal, e a partir disso realmente comecei a perceber o que será que é esse nome? O que o hipnoterapeuta faz, né? E foi na época da pandemia, foi numa transição de carreira, e eu comecei a ler, comecei com PNL primeiramente. E quem que era a Adriana? A Adriana, na verdade, eu fiz direito, eu sou formada em direito, meu marido ele é advogado, e eu atuava dentro do escritório somente, mas eu não tinha tirado a carteirinha da OAB mesmo, né? Para quem faz direito e não tira a carteirinha, parece que você não fez nada, né? Fala, nossa, não adiantou 5 anos de... E eu fazia petições, fazia várias coisas ali e tal, mas não era eu quem assinava. E aí eu fazia bastante serviço no escritório, e eu sentia, assim, dentro do meu coração, que realmente eu não tinha uma... Profissão, quando você vai colocar lá profissão, preencha o que quer, eu falava, nossa, mas o que eu sou? Foi 5 anos de direito, foram muitos estudos e tal, mas eu não sabia preencher aquela hora. Ajudante, porque eu não podia colocar advogada, né? E aí, nesse momento,
eu casei muito cedo, fui mãe aos 18, um mês para fazer 19 anos, eu fui mãe pela primeira vez, tenho 3 filhos, e eu era o quê? Eu era dona de casa, não me faltava nada. Então eu tinha carro, eu tinha casa, eu tinha tudo que uma mulher pode ter, mas eu não tinha a minha profissão. E isso realmente para mim machucava bastante. Eu me recordo agora de um momento em que eu estava na minha casa e os amiguinhos dos meus filhos estavam brincando em casa e eu estava trancada no quarto. Por quê? Porque eu era a única mãe que não trabalhava. E aí eu comecei a me incomodar com isso. Falei, nossa, eu sou uma mulher tanto de falar, de ir atrás, né? E aí eu abri um comércio, eu tinha uma rotisserie, e nessa rotisserie eu sempre usei da hipnoterapia, mas eu não sabia que era esse o nome. Então o que acontece? Se eu vi uma pessoa que não estava bem, eu já estava lá. Por que você está desse jeito? Poxa, você vai estragar o seu relacionamento por conta disso? Por que seu filho está passando por essa situação? Eu só não sabia que isso chamava hipnoterapia. E na transição aí de carreira, foi quando eu estava na pandemia, tudo fechou. Eu comecei a olhar, falei, nossa, hipnoterapia. Surgiu a Omni. Quando surgiu a Omni, fui fazer o curso, eu realmente falei, obrigada a Deus, porque realmente agora eu posso olhar lá na hora que você colocar uma profissão Sim. e colocar hipnoterapeuta. Só que o que acontece? As pessoas olham e falam assim, mas você é psicóloga? Você é alguma coisa tem tal, os mas, né? né? Tem os poréns. Até você explicar o que é e vai um tempinho, né? E quem não é hipnoterapeuta são os psicólogos, alguns já são, sim, conciliam muito essa questão, né? Hoje em dia é uma técnica a ser utilizada, mas eles falam assim, pô, você fez um cursinho lá de quantos dias? O que você pagou para fazer, para falar que você é o quê? Hipnoterapeuta, você vai transformar a vida de quem, né? E aí eu falei, não, realmente não pode ser nada muito raso, né? E aí foi quando eu fui me fazer a pós-graduação de psicanalista, me formei, e a partir daí o que eu faço? Eu realmente fui estudar o cérebro da pessoa, o subconsciente, o inconsciente, para que realmente eu possa receber aquela pessoa que chega no meu consultório com todas as situações. Embora nós, como hipnoterapeutas, a gente sabe que você não precisa saber, né? O sintoma qual é? É esse? Eu vou direto na causa. Então, assim, o psicólogo precisa saber o que vai fazer. A gente vai conversar sobre isso. O psiquiatra, nós vamos conversar sobre isso. Mas o hipnoterapeuta não precisa. Por que não precisa? Nós somos especialistas e lá na raiz, naquilo que você falou no comecinho do programa, né? Que a gente vai falar sobre as questões dos padrões, das crianças, sim, os adultos que, na verdade, têm sintomas, pelaquela criança que é machucada. E aí, eu consegui conciliar isso e fazer realmente uma hipnoterapia sob medida para cada pessoa, me especializando em todos os cursos para que realmente eu consiga receber aquela pessoa e realmente ressignificar o momento dela. Então, hoje, eu fiz a PNL, eu fiz a hipnoterapia ericksoniana, a clássica, fiz a especialização em hipnokids, que é diretamente para crianças e adolescentes, né? Então, esse meu nicho traz realmente essa questão que me angustiava lá dentro, aquela mãe que está dentro de casa, que ela tem potência sim, mas ela acha que não, né? Eu achava que eu deveria fazer o quê? Ir atrás de cuidar dos meus filhos, criar os meus filhos, mas aí eu fazia o quê? Eu procrastinava. Então, Carlos, a hora que realmente eu posso te responder qual foi o momento que eu fui buscar a hipnoterapia, foi quando eu procrastinei. Eu procrastinei pela a minha profissão, eu procrastinei por hoje poder estar aqui desenvolvendo aquilo que eu acho que é muito bacana, porque meu marido tem a profissão, os meus filhos têm as profissões deles, e a mãe fica onde nesse lado? Fica lá esquecida, sem profissão nenhuma, porque a gente faz tudo para criar os filhos. Sim. E os filhos vão embora, todo mundo vai embora, e aí? O que acontece com a sua mãe? Então, eu sou muito grata por eu ter podido aproveitar muito toda a infância dos meus filhos, e agora eu tenho um pequeno de 6 anos. Quando eu comecei na hipnoterapia, ele tinha 4 anos, 5, 3 aninhos na época. E o que eu falava para o meu hipnoterapeuta? Não, eu não posso deixar meu filho sozinho. Mas seu filho já tem 3 anos, vai para a escola? Vai para a escola. Então, o que está faltando? Faltava coragem. Então, a hipnoterapia veio para realmente trabalhar a procrastinação e, a partir daí, quebrei todos os padrões. Hoje eles olham, eles têm orgulho. Meu filho mora no Canadá, ele fala para um monte de pessoas lá, o mundo inteiro, olha, minha mãe é hipnoterapeuta lá. Hoje, eu sou realmente realizada por meus filhos poderem olhar e falar, ela também tem uma profissão. Então, eu tenho certeza que várias mulheres que estão em casa têm o mesmo potencial e acredita que às vezes não dá mais para trabalhar, já chegou numa idade que não tem como. Inclusive, eu fiz
um papo hipnótico com uma senhora de 77 anos, Nossa. né? E ela estava lá mostrando pra gente, não é hora de parar. Tem tempo e corram atrás. Nossa, que legal. Gente, eu quero saber sobre o papo hipnótico. Quando que surgiu o papo hipnótico? Nossa. Isso é Papo legal. hipnótico tem uma história muito linda, viu, Carlos? Nós estávamos em formação. Não, já tínhamos terminado a formação. Mas Vocês fizeram a formação juntas. fizemos a Tá. formação juntas. Aham. E isso foi em março de 2020, Adriana. Foi março, porque eu lembro que eu tava de férias, aí a gente ia Eu falar. falei antes, eu até quero corrigir, eu falei que era 2021, tá? Foi 20, Foi 2020. 2020, aham. Nós tínhamos concluído já, mas como era a época da pandemia, eles não conseguiam fazer a finalização presencial, Sim. né? Então, nós fomos muito beneficiados pela pandemia. Por quê? Nós somos a primeira turma que foi criado online, então nós ganhamos mais horas de técnicas, né, Sim. Adriana? Acho que foram quase 30 dias. Nossa. E considerando isso, que eles não conseguiam marcar o presencial, eles foram nos dando muitos cursos, muitos treinamentos externos, sabe? Que vocês não tiveram nas formações posteriores. E isso deslanchou nossa turma, não foi, Adriana? Mas nós tínhamos uma amiga, que inclusive é psicóloga, Karina, beijo pra Karina. Beijão, cara. Ela, muito tímida para falar em público, medo terrível, pavor, pânico, fobia de falar em público. E como eles davam muitos muitos treinamentos para nós fazermos, né, em grupos, nossa turma mesmo criava isso. Eu, a Adriana e a Karina caímos no grupo. E a Karina, daí nós começamos a falar, temos que nos lançar no mercado, temos que nos expor, né? A Karina falou, não tenho coragem, eu tenho só de pensar em falar em público, eu começo a tremer, eu tenho pesadelos, eu não consigo dormir. E detalhe, né, Lu? Super psicóloga. Aquela Nossa, ela é psicóloga que maravilhosa. atende há anos, Aham. arrasa. E uma ruiva maravilhosa de linda. E eu falei assim, vamos quebrar isso, né, Adriana? Vamos ajudar a Karina a se desligar desse trauma. Afinal, somos hipnoterapeutas. Vamos pôr você a teste. Se precisar fazer hipnoterapia, eu faço, eu falei, né? Vamos pôr você em teste, porque se você não se expor, você não vai conseguir quebrar, destravar desse padrão, né? Mas isso é horrível, né? Porque que acontece? Quando a gente tá bem com a gente, igual a gente tá falando, não, você é capaz, você pode. A pessoa, ela fica ali, tá com um vulcão lá dentro. Fala, não, se pra você é fácil falar, pra mim não é. E a gente, as duas, pilhando demais. Não, Aham. realmente você vai participar, você é uma psicóloga, você é super reconhecida na sua cidade. Então vamos fazer E é assim. complicado para o profissional, né? O profissional se forma, tem as habilidades, e às vezes ele se frustra, não se sente capaz de ajudar o próximo, sendo que eu tenho problema. Né? Como que eu vou te ajudar a falar em público e eu não Falou consigo? tudo. Ou seja, se chegar um cliente que tem problema, como que eu vou ajudar ele, sendo que eu não consigo tirar a trava do meu olho? É isso aí. Né? Você sabe que um dos primeiros testes que a própria Omni faz, né, quando ela vai iniciar uma formação, todo mundo tem que gravar um vídeo de 40 segundos. Sim, eu lembro bem. As pessoas têm medo de gravar Eu um lembro, vídeo. era Você teve difícil. medo de gravar esse Tive, eu gravei umas 20 vezes. Então, todo mundo, entendeu? Então, assim, é normal. O que faz é o hábito. O hábito, né? A constância faz com que realmente você fale assim, não, é normal. E isso Vai. que eu achei diferente no treinamento da Omni. Né? Que eu achei legal, essa imersão com todo mundo, tornar algo normal. E aquilo, quando começou, até o Samuel Kiss, né, que treinou a gente online, a gente começou com uma mentalidade e terminou com outra. Como fazer um vídeo, falar, né, em um grupo, fosse normal. E a gente terminou o treinamento como um padrão. Hoje, que nem quando tem que fazer algum vídeo, fazer qualquer coisa que tem que aparecer, eu já não tenho o mesmo problema que eu tinha antes. Sim. Antes eu me escondia. Tá vendo? Fazia Só- corrida, não quero aparecer hoje, de boa, tranquilo. Bom, mas aí, Carlos, fizemos um desafio, né, pra Karina. Karina, fala aí, que dia? Na pressão, assim, essa pressão que a gente põe numa terapia, né? Fala aí, que dia que você pode? Que dia que você pode? Vamos lá, que dia? Que tal terça-feira? Vamos olhar na agenda. Dia 27... Não, que tal quinta? Não posso. Ah, também não posso. Não, desculpa. E terça? Que tal terça? Dia 22 ou 27? Não me lembro com certeza, com precisão. Mas era uma terça-feira, né? Mas só na minha cabeça, acho que era no dia 27. Isso de junho. Aí, de julho, né, Adriana? De 2020. Porque eu lembro que eu tava viajando.
2020, Adriana? 21. 21? Sim. Aí, marcamos para tal da terça-feira. Ela não dormiu aquela noite, quando chegou a terça-feira. De tanto pavor. Mas veio, fez a live, conseguiu fazer de boa. Porém, à noite ela teve uma espécie de síndrome do pânico, não foi? E daí, como nós tínhamos uma das técnicas ensinadas, né, pela nossa formação você tem que ter constância, como você começou o Hipnocast aqui, você está fazendo o que for necessário, você passa por cima de todos os desafios, adversidades, mas você vai colocar isso, porque a forma que você faz uma coisa é a forma que você faz todas as coisas. Então, se a gente vai trabalhar com hipnoterapia, a gente vai estar mostrando que a gente é uma pessoa transformada e a gente tem um padrão de largar tudo pela metade daquilo que você faz, nós tínhamos um propósito, que éramos dar sequência naquilo e mostrar que a procrastinação não ia nos atacar e nem o medo de falar em público nos expor, porque olha só, a Adriana formada em advocacia, eu, atuante, ela trabalhava com o marido no escritório, então as regras são as mesmas, né? Você não pode ficar se expondo, advogado não tem que ficar se expondo. O código de ética te limita. Então, eu tinha um bloqueio muito grande em expor a minha imagem. A Adriana eu não tinha medo de falar em público, mas a Adriana também tinha aquela também não falar em público. Não pode. Nossa, você não pode fazer propaganda. Agora mudou um pouquinho, tá? Mas era muito limitado. Bem fechado. E o próprio psicólogo também, você não vê. Hoje sim, mudou muito, né? Depois da pandemia, se abriu muito as mentalidades, né? Posterior à pandemia. Porque aí apareceu a área digital, né? Tudo aquilo, a gente começou a ter aula online, você começou a realmente mostrar. Se você não trabalha, não tem como você fazer a consulta, vamos trabalhar online. Como que você vai fazer online com uma pessoa sendo que te trava? Exato. Então, acho que foi que favoreceu bem, exatamente. Né? Então, assim, todas nós tínhamos travas que precisávamos destravar. E a gente levou o teste direcionado à Karina, mas quem precisava se tratar, na verdade, era eu e a Adriana. Né, Adriana? As três, né, ali naquele sentido. E daí a Karina falou, olha, meninas, eu não consigo. Realmente, eu não consigo. E se insistimos para ela, falou, não, quero que vocês continuem com o papo hipnótico. E naquele dia, a gente brincando, né, qual o dia que vai ser pressionando ela, surgiu o nome, papo hipnótico. Que tal o papo hipnótico? Perfeito! Não, a gente ficou meio que naquela. Qual é, né? O que vocês acham? Vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Primeiro falamos assim, que tal bate-papo hipnótico? Mas deu bate-papo hipnótico ficou meio comprido. Aí, no segundo encontro, falamos, que tal papo hipnótico? Opa, papo hipnótico legal. Bateu, direto para as três. Exato. E começamos a fazer, a Karina acho que participou de 2. E posterior a isso, ela acabou desistindo e eu e a Adriana estamos até hoje, que já está fazendo 2 anos agora, no mês de julho, agora vai fazer 2 anos que nós estamos todas as terças-feiras tem fazendo. Constância, dá pra perceber. Chuva, sol, quando eu não estou, ela está, quando ela não está, eu estou. E realmente, até pela Omni mesmo, né? Mas com a Arruda mostrou pra gente que realmente aquilo que você faz com constância cria realmente um vínculo com as pessoas. Sim. E a cada dia, o Papo Hipnótico traz assim, histórias de hipnoterapeutas assim, incríveis e que todas as vezes a gente consegue mostrar para as pessoas que dá tempo de ressignificar, que você não precisa achar que o problema é só seu. Às vezes a gente acha que o problema, nossa, igual você falou agora, a questão da Karina, né? Que o problema era só dela. Não, na verdade era de nós três. Então ficaria mais fácil para ela se realmente ela pudesse falar, poxa, a Luzia também tem um probleminha, a Adriana também, desse problema de falar em público. Tá, e aí, ó, hoje nós enfrentamos isso. E que o que é legal é o seguinte, Carlos. Os primeiros, eu não sei se com você foi dessa forma. Os primeiros era assim, vai ter terça-feira, ótimo, eu andava shopping inteiro, eu fazia cabelo, todas as roupas eram roupas separadas, eu não queria de forma alguma modificar, aparecer com alguma roupa, né, que já tivesse passado, e aí perguntei assim com vocês também, então... Julgamento, né, aquele medo do julgamento. Será que vão ver que eu tô com a mesma roupa? Será que vão... Cabelo tem que estar intacto. Vai ser o mesmo, alguém vai olhar, ele vai falar... Mas isso também é uma trava da nossa mente, por quê? O que você traz aqui no Hipnocast? É conteúdo que pode ajudar a transformar a vida de outras pessoas, né? Ninguém está preocupado com a marca do teu terno, qual corte de cabelo que você tem. Exatamente. É o que eu aprendi, é o meu propósito aqui. Não é para mostrar que tem, ou que parece, ou para ser famoso, nada tipo, nada. Um dia tive um problema, é mais ou menos isso, eu tive um problema um dia, resolvi esse problema,
e coloquei que vou ajudar outras pessoas a resolver também. Acabou. Ótimo. Doeu tanto em mim, meus problemas emocionais, que eu vou gritar aos 4 mundos, aos 4 cantos, que é possível tratar e resolver. Ponto, é isso. Você sabe que a gente traz isso, né? A pessoa que tem uma dor muito grande dentro dela e que descobre uma ferramenta tão forte que te tira daquele quadro de dor, parece que a gente tem um dever legal com a sociedade de levar para outras pessoas, né? Que existe essa possibilidade de se libertar também. Eu senti exatamente isso, Carlos. Quando eu entrei nos treinamentos, né, que eu passei pelo processo, uma semana depois, percebi que eu tinha me libertado da angústia e falei, gente, eu preciso descobrir como é que isso funcionou na minha mente, como é que isso trabalhou na minha mente. Advogada que trabalha só com provas, né, então eu precisava buscar as provas que justificassem aquilo que me tirou, a angústia de tantos anos que eu carregava. E por isso que eu fui estudar, mas quando eu percebi como ela era tão eficiente, eu me vi na obrigação mesmo, uma função social com a sociedade de levar isso. Sim. E é o propósito. É o propósito. Vira um propósito que todos que precisarem, né, não importa se é pagante ou não, lógico, hoje vivemos disso, né, nosso trabalho, porém, é aquilo, se alguém precisa, eu sou o primeiro a querer ajudar. Lógico. Nosso olhar, né? Se olha a pessoa ali... O que está acontecendo? Né? Ressignificar, pelo menos ressignificar o que está acontecendo, né? Já abre um caminho. A pessoa, quantos não atiraram uma pedra, que colocaram mais para baixo ainda que a pessoa está, né? E a gente tem que ser diferente. Tem que pensar diferente. A pessoa que sofre, eu sou especializada em depressão e ansiedade, né? Uma pessoa aliás, a ansiedade ela está no primeiro lugar a nível mundial, no pódio, né? Primeiro lugar do pódio a nível mundial de pessoas, de país, né? Com pessoas com ansiedade. Então, são mais de 10 milhões com pessoas acometidas por ansiedade. Da ansiedade vem quadros depressivos, que finaliza lá no suicídio, né? E a depressão atingiu agora o 3º lugar a nível mundial. Olha só, a quantidade de pessoas com esse tipo de sofrimento, né? E nós sabemos que os tratamentos convencionais, ele ajuda muito, sim, mas ele não cura, porque não consegue atingir a causa. Já que o nosso subconsciente carrega, né, 95% do que nós somos, né? E dentro do subconsciente está todas as nossas emoções, o tratamento convencional com psicoterapia a nível consciente não busca, não consegue, dificilmente consegue acessar a causa e tratar, extrair essa causa e eliminar o problema de uma vez por todas. Os medicamentos, remédios, remediam, né? Então, tratam sintomas, não trata a causa também. Então, assim, a eficiência dessa ferramenta é muito grande, muito libertadora. Então, não tem como a gente saber de uma existência de uma ferramenta tão incrível e a gente não conseguir levar isso para as pessoas, ajudar outras pessoas. E o legal é que não tem efeito colateral, né? Você não precisa se dopar. Você sabe que os medicamentos para ansiedade só vai te aliviar, né? e vai te dar um efeito colateral. E ó, o Hipnocast, por exemplo, né, esses programas como Papo Hipnótico, que nós sempre falamos, é aquilo que você falou, quero levar para os 4 ventos, é isso que nós sempre falamos, não é a intenção de se tornar famoso. Opa, perfeito se vier, porque a gente, depois que a gente passa pelo processo de hipnoterapia, a nossa mente realmente se expande, a gente é aberto para receber o que for de melhor, porque a gente percebe que a gente realmente é merecedor do melhor. E a nossa mente, quando ela está desbloqueada, destravada, ela vai em direção de alcançar tudo aquilo que a gente merece. E há um crescimento exponencial mesmo por aquelas pessoas que trabalham, que passam pelo processo de hipnoterapia. Mas é importante programas como o seu para disseminar no mundo, porque existem tantos mitos. Para você ver, Carlos, eu fiz uma hipnoterapia ontem numa pessoa que veio de Passos de Minas. Eu moro no Paraná, Passos de Minas, né? Então, ela veio... Passos, que acho que tem Passos de Minas e tem Passos, ela é de Passos. E a pergunta que ela me fez, você não vai colocar um medicamento na minha água, né? Às vezes eu nem ofereço água, olha só o tamanho do mito, né? Do medo. Ela confia em mim, ela estava lá, ela confiava em mim. Eu falei, não, minha querida, não se preocupe,
essa água é para mim, eu nem vou te oferecer, eu falei. Mas se você quiser, eu pego outra para você. Mas as pessoas têm medo de uma coisa que, em tese, é desconhecida, porque foi oculto, foi escondido a nível mundial por longos anos. Aqui no Brasil, salvo engano, foi Jânio Quadros que fez um decreto, uma lei, né, extinguindo o direito de uso da hipnose como ferramenta, porque usaram como argumentos que era o charlatanismo, né? Talvez algumas pessoas utilizassem, sim, para essa área, né? Como várias outras profissões, né? Porém, Fernando Collor de Mello, em 88, veio e revogou essa lei. E ele nem sabe que ele destravou o Brasil para a cura da ansiedade e depressão. Se somos número 1 de ansiedade, número 3 em depressão, que arranca o mal pela raiz, que trata a pessoa com ansiedade e depressão em até 3 sessões de 3 horas. Pessoas com depressão que carregaram 20 anos, que carregaram 30 anos, 40 anos com depressão. Eu sou a prova viva de que a hipnoterapia cura a depressão e a ansiedade. Porque eu vivi no mínimo 10 anos com depressão e ansiedade. Uma sessão me arrancou daquele quadro. Então, assim, ela realmente é muito eficiente. E o papo hipnótico, ele tem essa função social, de trazermos, inclusive você foi nosso convidado, né? Foi lindo o nosso programa, né? Para mim foi uma honra gigantesca. Né? Foi bem legal, gostei muito. E olha só, a sua história impactou uma pessoa muito importante. Nesse dia, o filho da Lucimara Parisi, grande beijo, viu, Lu? Ele estava na sua live e assim, ele não assiste. Foi por acaso que ele me viu ao vivo e falou, gente, o quanto a sua história deu impacto na história dele. Então, assim, foi incrível. E um dia, vamos ver se você pode conhecer ele pessoalmente, porque, assim, a sua história realmente fez ele repensar em algumas coisas que aconteceram na vida dele. Olha que bacana. Olha que legal, você sabia disso? Nem imaginava, né? Você tá vendo? Não. Lucimara Parisi é uma pessoa famosa, saíra, né? Trabalhou no Faustão. Trabalhou no Faustão, lembro muito bem dela. Então, e o papo hipnótico, o que a gente faz? Desde que nós abrimos, nós tínhamos um propósito. Nós iniciamos com as 3 conversando, né? Falando sobre depressão, ansiedade, não. A gente trazia cada dia um tema. Quando a Karina saiu, nós queríamos manter 3. Não só eu e ela falando sobre o tema, a gente queria inovar. E o que nós fizemos? Começamos a convidar hipnoterapeutas para trazer suas histórias e mostrar que não é só blá, 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 né? É mostrar mesmo a realidade. Olha, eu sou hipnoterapeuta hoje. São pessoas reais, com problemas reais. Que foram transformados pela hipnoterapia. E nós trouxemos muitos convidados, assim, todos os hipnoterapeutas do Brasil e do mundo. Do mundo. Quantos episódios, mais ou menos, já fizeram? Olha, a gente não fizemos o cálculo, verdade. né? Mas olha, você falando agora, Lu, eu falei assim, que sacada, né? Porque assim, a nossa pretensão era as 3 falarem sobre assuntos. Então, vamos falar sobre o luto? Vamos. Eu dava a minha visão, a Lu a dela, a Karina dava a dela. E quando realmente a Karina saiu, a gente falou, pô, e agora, né? Como que a gente vai fazer? E nesse momento, essa sacada foi muito bacana, porque eu teria assunto médium. Ela, até o ano que vem. Mas, e aí? Será que a gente conseguiria abordar tanto? E assim, é muito impactante. Cada pessoa que chega lá, Carlos, e fala realmente. É legal. E o que é legal? Às vezes a gente não quer falar referente às nossas dores, porque vai aparentar que você é uma pessoa, poxa, ele é um fraco, ele é uma pessoa que é depressiva, nossa, eu vou me tratar com aquela pessoa que teve aquele problema. E o que a hipnoterapia faz? Traz esse especialista que passou aquela dor horrível, aquela angústia, teve situações horríveis de abuso, situações assim, de... Homens e mulheres. Sim, de homens que ficaram extremamente assim, machucados, que o pai realmente batia mesmo, assim, aquela dor horrível. E a pessoa falava, mas fala a verdade mesmo? É a história da pessoa. Ninguém, na verdade, está ali para mentir, para contar a historinha de, não, vou pegar ali uma historinha da novela e vou replicar. Mesmo. No meu caso, eu falei tudo que eu sentia, toda a minha história de vida, com o coração aberto, para ajudar mesmo. E eu acredito que, chutando que deu umas mais de... Vocês fizeram com mais de 500 pessoas, mais ou menos? Eu acho que sim. Então, pense, 500 histórias de vida que, vamos colocar, se 10 a 15 pessoas consigam tirar o proveito de cada uma delas. Olha o impacto que dá. Exatamente, né? Isso aí. E aquilo, o nome hipnoterapia, ele é diferente.
né? Ele chama a atenção, foi o seu caso quando você começou, e ele abre uma luz para a pessoa procurar mais sobre. Foi meu caso também. Hipnoterapia, eu comecei com o Pyong Lee, vendo as coisas dele na Avenida Paulista. E que ele fazia brincadeiras, Mas né? é brincadeira, falar que interessante. E tive problema de medo de avião. E comecei a cavar, comecei a falar, bom, deixa eu ver se isso aqui pode me ajudar. E ajudou, resolveu meu problema. Mas aí foi através de vídeos dele, assim? Isso, você não conseguiu com descolar ele. a hipnose? Ele foi o, como se fosse a mensagem que você viu, como se fosse o nome. E a partir daí foi buscando. Procurando. Ó, achei um profissional. Cara, deu certo, preciso saber mais e, né, me formei e estou ajudando pessoas também. Então, tem esse potencial, tem um nome que, quando a pessoa escutar a hipnoterapia, vai saber um pouco mais, né? É importante a gente até Perde a curiosidade. diferenciar, né? Hipnose não é hipnoterapia, né? Hipnose é um estado alterado de consciência. Qualquer pessoa pode entrar no estado de hipnose. E entramos em estado de hipnose muitas vezes ao dia, inclusive, né? Você tá apaixonada? Ai, eu vivo no estado de hipnose, amiga. É isso, gente. Apaixonada está em estado de hipnose. E tantas outras coisas, né? Sim. Que nós, a gente não nota, mas desde o caminho que a gente faz do trabalho para casa ao trabalho. Sem que você percebe, né? A hora que veio, Você tá não lá. percebe. Não viu se passou esse sinal vermelho. Por quê? Estava em estado de hipnose. No próprio Instagram, quando você está rolando o Instagram, é automático. É exatamente. automático. Você está indo, vem Exato. um patrocinado. Por quê? Porque é um modo automático. É isso né? aí. O subconsciente é assim que ele age. Agora, a hipnose é o estado alterado de consciência. Então, ok. Agora, o que é a hipnoterapia? A hipnoterapia é utilizar esse estado alterado de consciência, jogando uma sugestão para a tua mente subconsciente e ela sendo aceitável, né? Mas como é que se joga essa sugestão? Através de um protocolo muito eficiente, com resultados incríveis, com milhares de vezes treinados, né? Inclusive, quem é formado pela Omni, a gente traz uma garantia de qualidade quem é formado pela Omni. Por quê? A Omni é a única escola de hipnoterapia do mundo que tem o ISO 9001. Sim. O que significa dizer? Que foi repetido milhares de vezes o mesmo protocolo com resultados eficientes e padronizados. Ou seja, não tem contraindicação, então eu não tenho o direito dos 5 S's, né? Então é por isso que eu adotei. Como eu me formei, eu fiz 10 cursos de hipnoterapia. Realmente, eu fiz uma imersão. Meu marido achou que eu tava louca. Ele tava quase pedindo o divórcio de tanto que eu estudava. Mas assim, eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. Meu vício sempre foi a leitura, desde criança. E quando eu percebi, dentre todas as escolas que eu pratiquei, que eu participei, né, que eu fiz os treinamentos, qual que eu escolhi para ser o meu carro-chefe, para eu me colocar como representante, né, com orgulho? Eu sou formada pela Omni, por muitas outras também, mas eu sou formada pela Omni, carrego a Omni por quê? Porque ela tem o ISO 9001, porque ela tem um protocolo de alta eficiência. A Omni, ela aplica, ela ensina a hipnose clássica. Clínica clássica é a mesma, né? Que vem de Dave Elman. Sim. Mas eu tenho todas as formações ericksonianas. Por quê? Porque eu adoto as duas. Porque como nós final, oferecemos, né? Elas agregam, sim, né? Como oferecemos um atendimento sob medida, como a Adriana falou, e é exatamente isso, é impossível você fazer 2 hipnoterapias idênticas. Não existe. O protocolo é o mesmo, mas você não consegue aplicar a risca como um script. E que você tem que ter diferente, exatamente, né? cada pessoa é individual, diferente. Né? Mas o protocolo é muito eficiente, a técnica é muito eficiente com muito resultado. Tanto uma quanto a outra funciona muito, mas eu consigo agregar tanto a PNL, quanto a ericksoniana, quanto a clássica, de uma forma muito eficiente, que até hoje eu não tive um cliente que falou para mim, Luciana, não teve resultado nenhum. Quanto mais ferramenta você tem, mais efetivo é o tratamento. Exato. Se você é refém de um protocolo só, você não tem um leque de informações. Engessado, né? Na verdade, é não conseguir ter quanto mais informações você tiver, melhor você vai ser e mais vida você transforma. Consequentemente, mais resultados você entrega e será muito bem pago por isso. Exatamente. Né? Você sabe, Carlos, que no Papo Hipnótico a gente traz profissionais, né? Como você que foi lá, de todas as áreas, médicos, psiquiatras,
oncologista teve conosco esses dias, Oncologista. você, dentista, esses dias estava outra dentista vi. conosco, Engenheiro. psicólogos, várias profissões de mente direcionado para as exatas, por exemplo, né? Mas que ao observar a eficiência e eficácia da hipnoterapia para tudo, né? Seja para destravar você no bloqueio financeiro e fazer você crescer financeiramente, seja para tratar uma depressão, ansiedade. Sim. E quando eles vêm ao falar, né, o lado emocional, contar as suas histórias, né, apresentar suas vulnerabilidades, uma convidada nossa que foi, ela sofreu um abuso sexual por 2 anos consecutivos. Ela desenvolveu o síndrome do pânico quando ela ficou jovem, né? Passou pelo processo de hipnoterapia, se tratou, né? Tirou todos os bloqueios. Ela foi, por exemplo, no papo hipnótico. Ela fala isso sem dor, porque é a prova que o tratamento foi eficiente. Isso não te gera mais dor, isso que a hipnoterapia oferece. Você trata as suas dores, ressignifica, tira aquela dor, né? Desensibiliza. Aí você pode falar, como você falou, sobre Sim. toda a sua história, sem sofrimento. Sem sofrimento. Né? Fica um caminho aberto, né? E normalmente aquela história era que estava causando a depressão e a ansiedade, né? Não temos que ter medo de mostrar nossas vulnerabilidades, Carlos. Nós estamos aqui e a gente sabe mostrar que a gente é maravilhosa, que a gente é perfeita, que a gente não tem problemas. Não existem pessoas que não têm problema. Nós já nascemos com problema lá do ventre da mãe, quando a gente absorveu o medo da gestação dela, a insegurança, a briga que ela teve com o pai. Grava tudo no nosso subconsciente. Né? Eu quero pegar esse gancho. Adriana, você trabalha com crianças, né? Trabalho Como que com criança. funciona a tua especialidade? Olha só, para resumir, vamos colocar tudo isso daí que ela falou, né? Ericksoniana, PNL, faz isso e aquilo, tudo tal. Qual é a técnica que eu uso com a criança? A brincadeira, o olhar para a criança. Então, assim, não existe indução, não existe David Elman, não existe nada desse sentido. Então, eu falo que quem faz a hipnoterapia para a criança, ela já é uma pessoa predestinada a isso. Então, é completamente diferente você estudar o HipnoKids, você colocar essa ferramenta para você, mas se você não tem um jeito. Então, assim, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, viu, tem um script que você usa para tratar a hipnoterapia na criança? O script é você brincar. E eu, como fui mãe, né, com 19 anos já, então assim, fui muito moleca, brinquei demais. Então, o que é bacana? É você pegar aquela criança, olhar para ela, abaixar, olhar para aquela criança, olhinho a olhinho, e realmente falar, pode fazer o que você quiser. Enquanto ela está brincando, eu estou colocando técnicas, e os pais olharem aquilo e falar, poxa, que legal. Porque assim, o psicólogo, ele traz também bastante ferramentas que seja bacana, mas a criança não para. Então, como que você vai pegar uma criança de 8 anos, vai colocar numa cadeira de hipnose, fecha o olhinho, abre o olhinho, fecha o olhinho, abre o olhinho? Isso não existe, isso daí não consegue. Então, o que você tem que trazer? É brincadeira, criatividade, é entrar no mundo da criança, é fazer uma anamnese perguntando quais são os personagens que você gosta. Você não é vestido dessa forma, é colocar aquela roupa que a criança vai achar bacana. Então, assim, as pessoas falam para mim, Adriana, quando entram no meu Instagram, muitas vezes não vê aquela coisa assim, infantilizada, né? Uma pessoa que está lá com bichinhos porque trata crianças. Por quê? Todas as crianças que chegam lá, Carlos, eu percebo que essa criança está machucada por conta do desajuste dos pais. Sim. Então, um lar que é ferido, um lar que traz brigas, um lar que traz discussões, quem é a pessoa mais vulnerável ali naquele momento? É essa criança, né? E aí, quando chega aquela criança ali para mim, eu vejo alergia emocional, a criança que tem medo de ir para a escola, a criança que não consegue dormir, a criança que tem medo de tudo. Por que será? E aí, assim, eu analiso os pais, né, enquanto eu estou brincando com a criança, e eu fico olhando os pais, e depois disso, o que acontece? Você vai ver que é realmente a mãe que veio se tratar comigo. E, o pai, muitas vezes, os pais têm que passar pelo processo também. Tem que passar pelo processo. Então, assim, e o engraçado é que a criança, tudo que a queixa que ela tem, é a queixa, muitas vezes, que aquela pessoa adulta tem, não ressignificou, e foi fazer o quê? Foi reprogramar o padrão para aquela criança. Então, a criança repete o mesmo medo que a mãe tem, que o pai tem. E aí, da onde a gente tem que trocar isso? Ir lá e terminar isso daí? É com os pais. Então, não adianta nada eu tratar uma criança, deixar ela super arrumadinha e ela voltar pro lar.
porque é o lar que está ali em desajuste. Então, um casamento que não dá certo é uma reprogramação de padrões de quem? Dos próprios pais, que também não tiveram avós, que tiveram um casamento que é bacana. Então, assim, isso fica muito assim claro. Isso é muito perceptível. Situações de medo. Ai, a minha filha tem medo de chuva, de quando tá chovendo, não quer sair na rua. Mas, mãe, que aconteceu alguma coisa de diferente? Ah, eu também tenho, eu não dirijo. É isso que vem de padrão. Né? Padrão. Os padrões dos avós passaram para os pais e para os filhos. Isso. É simples. Se os pais entendem hoje, graças à internet, né, a gente consegue explicar, consegue fazer com que os pais tenham um comportamento diferente. Os pais sabendo que as suas emoções, suas percepções daquilo que acontece, se ele entende diferente, o comportamento é diferente, a criança vai ser diferente. Né? No caso, você falou da chuva, medo de trovão. Se a mãe grita, desesperada, a criança vai ver um trovão. Poxa, minha mãe tá ficando Peraí, assim. se minha mãe gritou, logo eu tenho que ser semelhante. Eu preciso ter um neurônio espelho, preciso gritar também. Não, E às vezes não a- precisa nem gritar, mas não precisa nem gritar. Só o fato dela ter um medo É, de neurônio gera espelho emoção, já lê, né? né? E as pessoas Aham. pensam que a criança é boba, né? A criança percebe além, assim, do adulto, assim, em raio-x. A criança, ela é muito esperta, ela escuta, né? E tá lá brincando, não tá brincando, não tá prestando atenção, muito pelo contrário. E o que que acontece, Carlos? Terminando de responder a questão, por que que o meu Instagram é aquela coisa infantilizada? Falaram assim para mim, viu, você deveria trabalhar com mulheres nessa questão de empoderamento, a questão de passar para a mulher isso que ela pode trabalhar, que ela pode ir atrás, né? Porque eu passei por isso. E é isso que eu faço mesmo, porque quando chega lá no meu consultório o pai e a mãe, vem aquela mulher super cabisbaixa, aquela mulher que não se cuida, aquela mulher triste, aquela mulher que, tipo, nosso casamento acabou com a minha vida, insegura, aquela autoestima lá embaixo. Então, o que eu mostro para ela? Eu vou tratar o seu filho e você tem que trabalhar a sua autoestima. É você chegar em casa e ver que o seu marido, ou vice-versa, tem que chegar e ter uma pessoa bacana em casa também. Porque quando a gente é solteiro, né? Tá todo mundo bonito, tá todo mundo arrumado, todo mundo trabalha. E aí você casa, esquece da vida? Por que isso, né? Então eu consigo olhar para elas, elas olham para mim e falam, não, é isso que eu quero fazer para mim. Então elas chegam, às vezes, com o cabelo cheio de raiz, elas chegam lá sem passar um batom. E aí, daqui a pouco, nas outras sessões, elas estão arrumadas, o casamento começa a ficar melhor, e aí tudo melhora. Mas tem que fazer a reprogramação, né, dos pais, para que realmente a gente consiga. O ponto principal da hipnoterapia com criança é realmente esse alinhamento entre hipnoterapeuta, os pais e a criança. Se os pais não acreditam que o processo vai dar certo, Não adianta. não tem resultado. É porque utilizam da razão dos pais, né? Porque quebra o padrão ali, né? Reprograma a mente da criança. Mas se ela vai viver no mesmo ambiente, com a mesma programação, vai reprogramar novamente, porque pai, mãe é autoridade, professor é autoridade, pastor, padres são autoridades. Nossas mentes são programadas pelos 5 P's. Pais, professores, pastores, padres, parentes próximos. Né? Então, assim, se não mudar o padrão ali, vai reprogramando de novo. Com o hábito, né? Vai de novo, vai Né? para outra geração, né? Agora, já no adulto, já é diferente, Carlos. Se alguém da família, uma família, digamos, de 5, um da família vai lá, uma família de 5 depressivo, um vai lá e se trata, reprograma sua mente, se elimina a depressão, a ansiedade, ele consegue atingir todos os outros. Ele consegue, né? as pessoas absorvem, porque ele quebra o padrão, ele está no padrão de uma família, de um círculo vicioso, né? Até tem o livro A Arte Sutil de Ligar o Foda-se, né? Ele fala o círculo, o círculo vicioso infernal. E é isso que uma família que tem depressivos, ou que seja, alguns depressivos, ou todos que seja, né? Vira um círculo. Então, a mãe depressiva, ela transfere aquilo para os filhos. E os filhos vão crescer depressivos. Isso daí é estatística já, estudos, né, científicos. 85% dos filhos de pais ansiosos ou depressivos vão desenvolver ansiedade, depressão e até síndrome do pânico. Direcionado para o suicídio, inclusive. Então, se na família que um se trata, atinge todos. Quebra o padrão. Porque o estado de bem-estar, de felicidade, de empoderamento que ele tem, atinge os demais por causa dos neurônios espelhos, né? Então ele vai quebrando o padrão. Agora imagina uma família inteira fazendo.
Já fiz muitas famílias. Começa na mãe, aí os filhos veem, olha, deu resultado, a mãe mudou mesmo, então também vou fazer. O marido, então também vou fazer. Já perguntaram para você se é antiético você atender a família? A minha família? Não, outras Não. famílias, porque na psicologia o pessoal fala assim, eu não posso atender, tipo, atendi a mãe, não posso atender o filho, então realmente teria que passar para outro Eu profissional. acho que isso daí, a psicologia deveria rever esses exatamente. conceitos. Rever os conceitos. Fica a dica. Sabe por quê que eu digo isso? Eu, como hipnoterapeuta, com especialidade, com experiência. Quando eu atendo uma mãe, eu sei exatamente o que ela enxerga do filho, o que incomoda do filho nela, né? E quando eu vou atender o filho, eu sei exatamente como ele enxerga a mãe, quais foram as dores que fez com que ele se comporte daquela forma com aquela mãe. Então, eu consigo mesclar os dois, fazer com que os dois se entendam, entrosar. Qual que é o principal bloqueio que vocês veem relacionado à emoção? Que nem, aparece mais gente com raiva de pai e mãe, ou com rejeição de alguma outra coisa? Rejeição é a palavra que está em todas as terapias. Vem com o sentimento de que foi rejeitado em algum ponto da vida, e não entenderam. Normalmente é lá no ventre da mãe. E normalmente é no início da gestação ainda. Porque como a gente faz a regressão, a gente dá comando, né, para que a mente vá para a primeira vez que a pessoa sentiu. A nossa mente, ela tenta nos burlar, nos sabotar, porque ela não quer que cure. Porque é a forma dela proteger, né? Mas assim, a gente tem as nossas técnicas, então a gente consegue induzir a mente a voltar para a pior dor. Então vai buscar, qual que é a sua pior dor? É tristeza? Tá, então vai lá buscar o sentimento de tristeza. Se a gente fortalece o sentimento de tristeza e fala, vai para a primeira vez sentir essa tristeza. Ela vai indo, às vezes vai direto ou vai por escalas. Mas quando chega a tristeza lá no sentimento de rejeição, e nos meus atendimentos, normalmente é exatamente na gestação, a mãe que engravidou solteira. E desespero absoluto. Mãe que engravidou casada, mas não tinha planejado. Porque às vezes também a mãe engravida nova e a mãe, né, a avó da criança, né, no caso, critica. Olha, você é muito nova, você não vai estudar. A sociedade o critica. pai mesmo. Não é o que você fez com a sua namorado, vida. olha o que você fez comigo, não quero ter filho agora. E aí fica essa pressão, vai pra criança, a mãe vai sente, a mãe sente e o bebê sente. Eu fiz uma hipnoterapia, Carlos, que eu já vi muitas transformações assim. Nossa, eu passei assustadoras. Faça uma pergunta. Quais foram as principais mas uma de cada um de vocês? Por que me impactou? A guria, ela é uma cantora poderosa, mesmo. E ela foi me procurar assim, ela estava murcha, depressiva, e ela só pensava em morrer. Ela falava assim, eu sei que daqui 6 meses eu não vou mais estar aqui. Ou eu desenvolvi um câncer, ou eu dei um jeito de passar essa dor. Eu não penso como, mas alguma coisa vai acontecer que eu vou fazer. E eu fiz a hipnoterapia nela, e eu dei o comando para ela ir para a pior dor dela. Ela tinha perdido um namorado que morreu queimado, era cantor da mesma banda que ele tocava guitarra, e ele tinha morrido queimado na frente dela. E eu achei até pensei que isso poderia ser a pior causa de dor dela, né? Que como ela estava tendo um filho recentemente, então um pouquinho de depressão pós-parto e tal, mas não era nada disso. Realmente o filho era um gatilho para ela. Mas por quê? Quando ela foi gerada, foi um sexo forçado. A mãe não sabe se tinham colocado algo na bebida dela ou não. Ela pensa que sim. Mas era alguém que ela gostava, era um rapaz que ela gostava. Mas ela era virgem e o sonho era casar, virgem, casada, vestida de noiva. Porém, num evento que ela se encontrou com esse rapaz, bebeu e foram 2 casais, saíram. E nessa saída, quando ela se percebeu, ela estava sendo forçada no sexo. Isso estou falando o que a mente da menina me trouxe depois, né? Respondendo os comandos. Mas por quê? Aliás, deixa eu só explicar. Por que eu sei tudo isso? Porque eu tratei primeiro a filha. Quando a mãe viu o resultado na filha, a mãe veio fazer hipnoterapia comigo. Então, por isso que eu sei esses detalhes, ok? No entanto, vamos focar na filha. Quando eu dei o comando para ela do porquê essa depressão tão profunda que levava ela na vontade de morrer, a mente dela foi direto para um momento
em que ela estava sendo gerada. Não sei como que isso pode ser explicado cientificamente, ok? Mas essa mensagem estava na mente dela. A minha explicativa é que no decorrer da gestação, a mãe falou sobre o abuso em algum momento e ela gravou essa informação. Ela se via como um espermatozoide. Nossa, isso é diferente. Por quê? O que a ciência fala? A partir do momento que cria o tronco cerebral, então já fica gravando todas as informações. Isso que a ciência chegou até agora, tá? Mas como que ela fez uma regressão para o momento em que ela se via como espermatozoide? E naquele momento que ela se via como espermatozoide, ela sofria muito. Eu tô até arrepiada aqui só de lembrar. Ela chorava muito, porque ela dizia, eu não tenho força. E era o que ela tinha me passado na amnésia, eu não tenho força. Não tenho força mais para viver. E eu tive que ajudar aquele espermatozoide a ter forças para fazer o caminho para chegar até o óvulo, para fecundar aquele óvulo. E quando ela fecundou o óvulo, eu fazendo com Paulis, olha, são milhões ao seu redor. Então ela Você já não se achava capaz merecedora, de chegar... ela não era merecedora de viver. Por quê? Porque ela estava sendo um sexo forçado, Sei. né? Então todos aqueles espermatozoides ali era forçado, foi um estupro, né? Isso que ela carregou para ela. Moral da história. Tive que trabalhar muito em contato dispositivo, no sentido de fazer a mente dela entender que ainda que ela fosse espermatozoide, ela era uma vitoriosa, ela era uma guerreira. E ela ia vencer todos aqueles milhões de espermatozoides que estavam tentando concorrer com ela. Que ela era uma vencedora já. Que ela tinha que ter força. Trabalhei, fiz ela chegar até o óvulo. Fecundou o óvulo, ela não tinha força para entrar no óvulo. Tive que trabalhar a mente dela. Por quê? A mente dela entendia que ela não era digna de viver pela forma que ela estava sendo gerada. Moral da história. Consegui fazer com que ela fecundasse o óvulo. Tive que fazer um trabalho para trazer o óvulo se acoplar dentro do útero. Trabalhar a partir dali para ela se desenvolver com força, com garra e com coragem como merecedora de ser um bebê vindo nesse mundo como um presente de Deus. Entendeu? Eu tive que trabalhar tudo isso. Eu não entendi que era um estupro naquele momento. Porém, quando ela estava com um mês de gestação, a mente dela, levei ela para esse um mês, ela se encolhia e dizia que doía, né? Tem dor, eu tenho dor. E a pessoa sofre a dor, porque ela está vivendo aquele momento. Eu entendi que talvez ela estava sofrendo um aborto naquele momento, mas trabalhei com ela que a mente dela tinha que entender que ela era merecedora. Ok. Passaram-se alguns meses, com muito sofrimento a gestação inteira, ela nasceu com muito sofrimento e ela cresceu se sentindo não amada pela mãe, rejeitada pelo pai, que o pai nunca assumiu. E trabalhei com ela que a mente dela tinha que entender que ela era merecedora. Ok. Passaram-se alguns meses, com muito sofrimento a gestação inteira, ela nasceu com muito sofrimento e ela cresceu se sentindo não amada pela mãe, rejeitada pelo pai, que o pai nunca assumiu, e cresceu e desenvolveu na vida, tentando sempre agradar o pai, que nunca foi presente na vida dela, e virou uma cantora famosa. Quando ganhou bebê, entrou no estado de depressão, isso tudo veio à tona. E uma sessão que eu fiz nela. Quando ela chegou, ela não tinha condições para pagar aluguel. Ela e o marido, os dois depressivos, um mandando o neurônio espelho mandando mensagem de depressão um para o outro. Os dois não conseguiam pagar aluguel, porque eram músicos, passaram pela pandemia e tal, então estavam quebrados, os dois, vivendo de ajuda de outros cantores. Eu fiz a hipnoterapia em novembro. Dia 1º de março, eles lançaram um DVD que eles arrancaram, não se sabe de onde, 270 mil para gravar o DVD. Hoje ela, blogueira, sabe? Ou seja, é muito impactante aquilo, como o que a gente passa dentro do ventre da mãe. Mas a mãe vendo a transformação e vendo que a filha mudou com ela, falou, pô, também quero fazer esse negócio. Legal. Foi fazer a hipnoterapia comigo. Quando eu mandei o comando para que ela fosse para a pior dor dela, para onde que ela foi? Pro estupro. E na anamnese, ela tinha me contado que ela tinha sido estuprada, mas ela não sabia como que tinha acontecido, porque
ela não se lembrava porque ela achava que tinham drogado ela. E o que foi interessante é que durante a hipnose, a pessoa está no estado de transe, né? Então, assim, a mente dela perde noção de tempo e espaço, ou seja, tudo para ela é real o que está acontecendo. Mas eu levei para aquele momento, então, né, em que ela foi estuprada, e para ver se realmente tinha sido um estupro, porque o marido dela julgava ela, você não foi estuprada, você deve ter liberado, agora você fala isso, né? Então ela tinha uma culpa nesse sentido de não saber com precisão. Levei ela para aquele momento, então, para a gente descobrir o que acontecia dentro da hipnose, Carlos. Ela desmaiava dentro da hipnose. Nossa. Mesmo em estado de transe, ela desmaiava. Ela desmaiava, ela perdia completamente sentido. De repente ela acordava e falava, não, para. Ela lutou contra ela, mas de repente ela desmaiava de novo. Ou seja, realmente, ou ela estava drogada, ou a luta ou fuga, né? A amígdala cerebral lá mandando os comandos de fazer ela desmaiar, um dos dois, né? Mas ressignifiquei tudo e ambas e as famílias, inclusive, estão maravilhosamente bem, com sucesso explodindo. Gravaram o primeiro DVD. Lógico que eu fiz no marido também, alguns meses depois, uns 2 meses depois. E a vida deles, assim, ó, expandiu. Sabe, você destravando padrões? É isso. Destravou os padrões daquele casal, no financeiro, no sucesso. Ela estava tão depressiva que ela precisava trocar de ritmo musical. Eles cantavam MPB, mas não era o que vendia no mercado. E eles tinham uma proposta para mudar para o sertanejo romântico. Eles não queriam, eles não conseguiam, porque eles tinham bloqueio, né? Fui lá, desbloqueei os dois. As músicas deles são encantadoras, são incríveis, sabe? E nasceram para cantar sertanejo romântico. Aliás, o nome do casal é o casal mais romântico do Brasil, né? O slogan deles. E realmente eu acho que essa foi uma das terapias assim mais impactantes, que eu não soube justificar por que ela voltou lá como espermatozoide, mas eu penso que seja que durante a gestação a mãe deve ter falado sobre isso com alguém, como falado em voz alta, não sei, mas porque a mãe nunca contou para ela que ela tinha sido vítima de um abuso. Então, como é que ela sentia? E quando ela sentiu dor a 1 mês de gestação, foi porque a mãe teve uma ameaça de aborto. E foi bem nos dias em que o pai deu dinheiro para a mãe abortar. E ela sabia de tudo isso. Meu pai não me quer. Meu pai quer que me aborta. Como é que ela sabia de tudo isso? Né? A mãe nunca falou. Então, assim, é muito interessante. A mente grava tudo de uma forma ou de outra. É que depois, se a pessoa... cada um que tem a sua história. Você fez com a mãe. E se você pega a história da filha e conta para a mãe vai falar, mas como é que você sabe? Exato. Né? Então, se você ligar pontos, faz sentido a hipnoterapia. Ela é eficaz por isso. Como que eu sabia? Né? Então, emoção, tudo aquilo que está dentro do ventre, por mais que, até mesmo que nem pessoas que fumam, bebem, tudo a criança sente, tudo, literalmente tudo. E se você não percebe isso, e vai querer que nem teu filho tenha um alto nível, de escolaridade, de criação, de convivência com os outros coleguinhas, tem que repensar se vai continuar fumando, bebendo, se drogando, né? Porque absorve. É muito sério essa questão. Até a violência, tudo. E algo que é comum. O legal do papo hipnótico e da hipnoterapia em si são histórias desse nível, né? Que conecta com as pessoas que assistem, e com certeza eles vêm, né? E coloca na vida deles. Fala, cara, eu tô passando por isso. Olha que legal. A Luzia contou uma história e aqui em casa mesmo, né? Então muda o padrão. Eu percebo, opa, tem alguma coisa aí. Aí mudando o padrão gera um resultado diferente. Isso é que é legal, né? História desse nível. Todos nós temos a nossa. Eu tive a minha, você teve a sua, né? E faz total diferença, gente, na vida da criança. A criança não escolheu vir ao mundo. Né? Não escolheu. Tá aqui, veio para vencer. É bem isso. Veio para vencer. E depende do pai e da mãe. Não depende da avó, não depende do tio, do irmão, nada. É do pai e da mãe. Colocou no mundo, pensa, eu tô colocando o que no mundo? Uma criança saudável, cheia de sonho. Todo pai e a mãe, eles têm sonho com a criança, não tem? Sonho que você vai ser jogador, você vai ser médico. Eu, quando minha filha nasceu, eu falei, filha, você vai ser médica.
Já mandou sugestão. É o meu né? sonho, era o meu sonho ser médico, da mãe dela também. Eu joguei meu sonho para ela, Uhum. né? Sim. Já que ela não tem a razão dela para calcular, então vai com a minha razão. Uhum. Filha, você vai ser daí para cima, né? Lá na frente, não, pai, agora eu quero ser bailarina. Tudo bem, tudo bem. Mas a gente tem que colocar nosso sonho, um bom sonho, para a criança ter o que seguir, né? Quando estiver na escolinha, você vai sentar na frente. Por quê? Por isso, isso e isso. Eu sentava no fundo. Minha mãe nunca chegou e falou, você está sentando no fundo por quê? Ah, mas não sei o que, é legal ficar no fundo. Não, não é legal. Você aprendeu, você fez a Fugir, é lição? uma fuga. Né? Uhum. Tanto que eu na 4ª série foi o melhor ano para mim. O resto foi tudo uma porcaria. Tudo. Todo o ensino médio, a 4ª série foi melhor. Foi o ano que minha mãe pegou e estudou comigo. Pegava a lição de casa, ó, vamos fazer. Minha mãe não sabia fazer nada, mas vamos fazer aqui, Aprendia ó. junto com Foi você. o melhor ano, eu nunca mais esqueço. Eu esqueci a primeira, esqueci a segunda, a 8ª, mas a 4ª nunca esqueci, porque foi o ano que minha mãe conectou Ela não comigo. sabia nada, mas a segurança que ela te Foi. transmitia. Quando ela deu, ela importante. entregou energia, olhou pro filho, vamos lá. Te fez E aí ver foi pertencente ao mundo dela, né? Legal. Bom, Adriana, sua história, a principal história que a hipnoterapia te proporcionou como atendimento. O que eu percebo, Carlos, todas as vezes agora, né, que a gente escutou essa da Lu, pelo amor de Deus, né? Falei, nossa, o que vem aí de diferente numa situação dessa, né? Eu vejo que a maioria das pessoas vem com muita dor. Então as pessoas vêm para realmente falar, nossa, eu senti uma coisa horrível, foi um aborto, foi isso e foi aquilo, síndrome do pânico, ansiedade e tal. A minha melhor hipnoterapia faz agora, pode colocar acho que para semana retrasada. Ela é uma apresentadora da Band, é uma mulher incrível, que você olha assim, você fala assim, essa pessoa não tem problema nenhum. E na psicanálise, assim, quando ela chegou para falar qual que era a queixa dela, ela é a primeira filha de 7 irmãos, tá? De 6, ela é a 7ª. E ela sentia, na verdade, um vazio. E na psicanálise, a gente fala da clínica do vazio. A clínica do vazio é aquela criança que não teve o afeto dos pais quando ela era criança. Então, assim, essa é a pior dificuldade que um adulto pode ter. É a falta de afeto quando você é criança. Aquele momento da amamentação, aquele momento todo, né? De início após o nascimento da criança, isso é muito importante. A psicanálise trata isso, assim, com muita força em cima disso, porque isso traz aqueles adultos que têm psicopatias, né? As pessoas doentes mentalmente mesmo, é tudo nessa época aí, de 0 aos 3 meses, que vem essas dificuldades. Quando ela veio falar comigo, eu falei assim, nossa, ela tem essa clínica do vazio. Ela fala, ela tem tudo. Ela tem uma casa linda, ela tem filha maravilhosa, ela tem um marido incrível, uma condição de vida incrível. Eu falei, o que falta para você? Ela falou, não sei. E por isso eu achava que era a clínica do vazio. Tá. Eu falei, o que você quer tratar comigo? Ela falou, luto. Eu falei, luto de quem? Dos meus pais. O luto do meu pai, há 9 anos atrás, e da minha mãe há 5 anos. Um processo de luto, assim, em termos de, você pode colocar uns 6 meses, né? Colocando lá todas as etapas do luto, né? Para você elaborar um luto, pelo menos são esses 6 meses. Para quem não passou pela hipnoterapia, que é uma coisa mais breve. Aí, certo. Falei, nossa, 9 anos de luto do pai e 5 anos da mãe. Do que seus pais faleceram? Ela, ambos de câncer. Tá. E aí, eu faço mais ou menos em 4 sessões os atendimentos, né? E vou conhecendo a história da pessoa. Posso falar para vocês que foi a história mais linda que eu conheci. Sabe aquela criança que teve o direito de colocar o pé no chão? Aquela criança que sai descabelada? Aquela criança que pega aquela água ali do rio e toma? Ela exatamente, ela passou por tudo isso. Então, assim, ela teve falta de quê? Os meus pais não tinham que comer. Então, se eles não tinham que comer, como que vai sobrar alguma coisa para mim? Então, assim, ela sobreviveu à fome, ela sobreviveu a todos os outros irmãos. O tempo dela de carinho de um irmão para o outro, acho que foi 1 ano, período de próxima gestação, já nasceu o 2º filho. Aí depois 3º, 4º, 5º, 6º. E aí ela achou que, na verdade, ela não teve aquele tempo de ter o carinho dos pais, aquela coisa toda. Olha, Carlos, foi a hipnoterapia mais linda. Eu, quando fiz a regressão com ela, para que a gente faz a terapia do leito de morte, né, Lu? Muito eficiente. Essa terapia é uma terapia incrível, porque quando a pessoa não tem como se despedir dos pais, né, ou seja lá quem for, o ente querido e tal, essa hipnoterapia traz você esse momento de você poder se despedir, né? Eu falei para ela, você está preparada para ver os seus pais, para poder conversar com eles sobre aquilo que você precisa? Estou.
naquela sala, aquele dia, pensa em todos os choros que você possa imaginar, aquela emoção. A voz dela é uma voz de locutora, é uma voz assim que você... Ela relatava o que ela estava vendo ali. Eu falei, gente, que coisa assim maravilhosa. Nós somos preparados para pegar só coisas de dores. E ali ela estava ali se entregando aquele momento de estar com os pais, de poder abraçar. Pais, mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Então, assim, foi tão maravilhoso. E eu tenho um áudio. Ela cresceu no sertão, ela fala. E aí, a casa deles era aquela casa de sítio, aquela comidinha que é feita com fogão a lenha e tal. E aí ela diz que essa infância foi o que ela passou. E o que, que a gente faz? Ressignifica esse momento da nossa criança interior, leva para revivenciar esses momentos e você sentir aquele momento de emoção, né? E eu tinha um áudio de fogueira. E aí, quando ela iniciou para mim, ela falou, Adriana, eu tô vendo muita fumaça. Eu falei, muita fumaça? Tá. Quando ela regrediu certinho, eu coloquei o barulho da fogueira, e nesse barulho da fogueira, ela lembrava do fogão a lenha que tinha. Ela falou, eu sinto o quente do fogão a lenha ali naquele negócio. Ela sentiu o cheiro do feijão da mãe dela sendo cozido naquele dia. Então, assim, foram, no total, de 9 anos, de muita tristeza, de muita angústia, porque os nossos pais, pra gente, a gente sabe que não é eterno, né? É a lei da vida, né? Sim. Mas não estar e você sofrer há 9 anos a perda dessa família, desses pais, ela simplesmente não conseguia deslanchar para setores dela, de achar que ela era pertencedora e tal. Carlos, pensa numa terapia maravilhosa. Ela chorava, ela se entregava. E quando ela chegava, ela tem uma filha, a falar situações que ela achava que era complicado para a filha dela, era porque ela reprogramava a própria vida dela na filha. Então, ela tinha medo que a filha dela sofresse porque ela poderia morrer amanhã. Então, minha filha vai sentir isso. Então, ela vivia essa vida ansiosa por conta disso. E você fala como se você estivesse preparando a filha. Já preparando, porque não... Imagina, uma mulher incrível com muita coisa para viver. E o que ficou muito bonito? Porque a voz dela é uma voz de locutora, ela chorou de se entregar. Tem pessoas que têm vergonha, falam assim, não vou chorar, não vou me entregar ao momento. Ela, praticamente, ela lavou a alma dela naquele dia. E aí passou um tempo, eu perguntei para ela como é que foi. É como se você entrasse para a família da pessoa, é como se você fizesse o parto dessa pessoa novamente. Essa mulher assim, ela falou, Adriana, eu virei completamente outra pessoa. E aí você entra nas redes sociais da pessoa, você vê ela realmente sendo aquilo que ela deveria ser muito, né? Que é uma apresentadora incrível. E às vezes você tá amarrada, né? Você tá naquela dor, cadê meus pais? E ela sofria muito mesmo. Então, para mim, realmente essa foi muito bonita e diferente, porque não trouxe dor. Ela trouxe a felicidade do reencontro com os pais. Legal. Muito bonita. Olha que história. Sabe, bacana. Carlos, eu tive outro bem impactante que eu acho bem legal falar. Esses dias eu fui usada como carta de despedida. A moça, uma enfermeira, muito bem sucedida, ela foi no meu consultório, ela tinha marcado já e dela não foi, cancelou, porque quando a pessoa está no estado de depressão, ela foge da terapia, né? A mente sabota. E daí ela marcou novamente pela segunda vez e ela não foi, atrasou. Atendi alguém, esperei, ela não veio, eu doida, fui pra casa e tal, mas alguma coisa falou mais forte comigo, falou, liga pra ela, manda mensagem pra ela. Peguei, mandei mensagem, falei, tô te aguardando. Ela já estava meia hora atrasada. Igual fizeram com você, né? Sim. Você viu que falou, não, cara, eu vou ligar, vou falar do mesmo jeito. Bem isso, olha só. Eu sei que aquela mensagem eu salvei a vida dela. Porque ela esperou 10 minutos depois que ela visualizou, ela mandou mensagem, falou assim, minha querida, esqueci completamente, você pode mandar a sua conta que eu vou fazer o pagamento da sessão. Aí eu não cobro por sessão, eu cobro por pacote de hipnoterapia, né? Mas vou te mandar o valor da consulta de análise de caso, que era uma consulta de análise de caso. Quando ela chegou, eu falei, não, eu quero que você venha, eu tenho até meio-dia para te esperar, agora é 10 horas, 10h15, venha, eu te espero, não importa a hora que você puder vir, venha, eu te espero, tô te esperando. Pressionei, né, a mente dela, eu não faço isso, porque para vir para a hipnoterapia a pessoa tem que querer, é o momento dela. E eu pressionei ela naquele momento, não sei por que não é o meu padrão. Mas, de todo modo, ela falou, então, 15 minutos para ir, veio. Quando ela chegou, ela sentou eu tenho uma sala de uma recepção, assim, e eu não uso mesa para ficar algo mais, como se fosse um papo hipnótico mesmo. E ela despejou todas as dores dela. Ela não me deixava falar. Ela só despejou. Ela conseguiu isso?
não deixar você falar, né, Carlos? Eu fiz uma escuta muito especializada para ela naquele dia. E ela despejou falando, hoje, e ela encerrou assim, agora eu estou pronta para me matar. Hoje. Hoje eu morro. Isso, nossa, eu estava vendo, lógico que ela ia terminar assim, né? Porém, eu usei todas as técnicas possíveis para eu dissuadir ela a nível consciente. Eu usei Deus, eu usei religião, eu usei filha, que ela tem uma filha de 10 anos, eu usei paz, eu usei o que se entender. E daí ela falava assim, eu falava assim, mas eu falava assim para ela, eu posso te ajudar, eu tenho certeza absoluta que se você se permitir passar pelo processo, você nunca mais vai sentir essa necessidade de se matar. Ela falava assim, mas eu não posso parar. Eu não posso deixar esse prejuízo para minha filha. E no decorrer da história dela, ela me falou, domingo, era na quinta, domingo eu tentei suicídio 4 vezes, com enforcamento. As 3 primeiras vezes, a minha amiga de Curitiba me ligou com vídeo, para ver como é que eu tava. E daí eu tinha que guardar a corda. Eu saía lá para ela não ver, a corda estava pendurada. Na 4ª vez, eu senti o peso do meu corpo na corda. Naquele momento, eu vi que eu ia morrer. Mas eu ouvi o portão da minha casa se abrindo e eu achei que podia ser minha filha. E eu não queria que minha filha me visse pendurada naquela corda. E eu saí, escondi. E era um namorado, não era a filha. Mas o que aconteceu? Teve um insight no sentido de eu não posso me matar dentro dessa casa porque minha filha vai precisar dessa casa. Eu não posso me jogar no caminhão com o carro porque minha filha precisa desse bem. Eu não posso fazer hipnoterapia com você porque eu não posso deixar uma dívida para minha filha. Ou seja, ela não acreditava que a hipnoterapia ia salvar a vida dela. E salva. A hipnoterapia salva vidas. Quero falar aqui, ó. A hipnoterapia salva vidas. Carlos, eu falo e me emociono. Por quê? Eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar essa mulher sair daqui, ela vai se matar hoje. E ela tinha uma técnica já. Como ela tentou se matar no domingo e ela entendeu que ela não podia se matar dentro da casa nem estragar o carro e que ela não podia deixar a filha com dívidas, ela foi na segunda-feira, ela foi no banco, ela fez um empréstimo, ela pagou todas as dívidas, tudo. E ela fez um seguro, que se ela morresse, cobria aquele financiamento. Ela foi na Unimed, ela contratou auxílio funeral, ela fez tudo, que se ela acontecesse alguma coisa, ao menos o plano ia cobrir, né? E ela fez uma estratégia, que aquela noite, então, ela ia morrer de uma forma mais sutil, ela ia furtar os medicamentos do lugar que ela trabalhava, né, na área da saúde, e que quando fosse fazer a contagem do estoque, ela já estaria longe com o carro dela, no meio do mato, e ela ia colocar no soro a quantidade necessária de medicamento para matar 10 bois. Ela falou que era aquela que eles carregavam junto com eles. Ela trabalhava com uma ambulância. Então estava tudo esquematizado. Ela tinha feito um dossiê desde a segunda até a quinta para o ex-marido de como tinha que cuidar da filha, como cuidar dos bens, etc. Então, ela falou tudo isso. E ela falou, hoje eu estou pronta para morrer. Eu vim aqui só para falar isso. Ela precisava de alguém para justificar o que ela iria fazer, né? E eu falei com Deus naquele momento. Eu falei, Deus, me ajuda, não posso deixar essa mulher sair daqui. Eu ia ficar com ela o dia inteiro trancada naquela minha sala lá. E eu não ia deixar ela sair. Mas, eu falava assim, se você não pode pagar o valor do meu processo de hipnoterapia, me faz uma proposta. De graça, ela falou. Eu falei, não. De graça, não. Porque tua mente não vai receber. Porque a mente não aceita coisa que vem muito fácil, coisa que tem pouco valor. Porque ela rejeita. Porque não é insignificante. Por que nós sonhamos com uma Ferrari? Porque Ferrari tem valor. Agora, vai me dar um Fiat 147 tudo enferrujado? Que é de graça? Não, né? Aí eu falei, não. Eu preciso que você me faça uma proposta. Me faz uma proposta. Não posso fazer dívida. Me faz uma proposta. Não posso. Me faz uma proposta. Eu não posso, eu não consigo. Logicamente, dela sabotando ela. Me faz uma proposta. Quanto você quer me pagar? Se ela falasse R$1, eu aceitava. Porque eu só queria que ela me pagasse alguma coisa
para a mente dela entender que ela estava fazendo algo por ela, não eu dando algo de graça para ela. É o preço, é o valor, né? Exatamente. Aí, o que aconteceu? Ela não conseguia. Eu fiz assim, como eu sou advogada, eu sou acostumada a fazer isso em audiência. Me faz uma proposta. Quanto você quer me pagar? Quando? Quantos meses você quer para pagar? Quantos anos você quer para me pagar? Me faz uma proposta. E ela falava, eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu falei, então eu não vou te dar de graça, mas eu vou te dar um presente. Um presente que nunca ninguém te deu. Não tô te dando de graça aqui, ó, tá? Eu tô te dando um presente. Eu vou te dar um presente, amor, que nunca ninguém vai te dar na vida. E catei aquela mulher, não se faz isso, você sabe. Você é hipnoterapeuta, não se faz isso. Porque não se coloca a goela abaixo, hipnoterapia, a mente tem que aceitar. Sim. Mas eu falei isso pra ela e catei ela pela mão, porque naquele momento ali, nessa pressão que eu tava na mente dela, eu já coloquei ela em estado de transe. E, porque a gente faz. É na emoção, né? A gente faz na emoção e no estado de vigília mesmo, né? Levei ela pra minha cadeira da indução lá, peguei a pior dor. Mandei ela se ver se matando mesmo, se enforcando mesmo. E eu mandei, se veja no som onde você está, né? Ela já entrou em estado de transe, já começou a chorar mais forte ainda. E eu falei pra ela, quero que você se veja no fundo do poço, mais fundo, quero que você veja mais fundo do poço. E ela foi se enfiando naquele fundo do poço, porque a gente enxerga pelas emoções. Eu falei, onde você tá? Ela falou, tô num poço de 30 metros, eu tô atolada. E eu falei, eu posso te ajudar, você quer? Eu te jogo a corda, porque quando a gente tá no estado de transe, a gente usa metáforas, né? E a mente entende que é verdade, ela se vira no fundo do poço. E ela falou, se você me jogar a corda, eu me forco. Nossa. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Vamos lá, né? Tô aqui pra ajudar essa mulher, então vou dar o presente, não prometi, tem presente. Aí eu falei, então, quem pode te ajudar? Ninguém pode me ajudar, eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida, eu quero morrer, eu preciso morrer, eu quero ficar aqui, nesse buraco, escondidinha. Aí eu falei, olha lá pra cima do poço, você vai enxergar alguém que vai te convencer a sair daí, vai te ajudar, vai te dar o ânimo que você precisa. Ela olhou, né, e ela viu a melhor amiga dela. Aí ela justificou pra amiga, eu não posso, eu tenho que morrer, eu não aguento essa dor, eu preciso morrer. Tá tudo certo, eu já acertei tudo. Falei, amiga, não dá, vamos trazer outra pessoa. Olha de novo, o que você pode ver? Ela olhou de novo, ela enxergou o irmão que tinha morrido aos 14 anos. Chorou, falava assim, irmão, eu não posso sair daqui. Eu quero ir junto com você, eu quero morrer, eu quero morar com você, eu não aguento mais essa dor. Pensei, eu vou trazer a filha. A filha, ela falava assim, eu já sofri tanto, né? Pensando nisso, que eu ia deixar minha filha, que agora já não dói mais. Então, a filha nem trouxe. Aí, mandei ela olhar de novo. Eu falei assim, agora olha de novo. Tem uma pessoa muito especial, mas muito especial, que vai te tirar. É a única pessoa que pode te tirar. Eu quero que você visualize, eu quero que você enxerga, que é a única pessoa. E se essa pessoa não for o suficiente para te tirar daí, eu vou jogar a corda e você pode se matar e ir para onde você quiser ir. Como ela era religiosa, ela entendia o céu e o inferno. Ela fazia essa divisão, porque a gente busca isso na anamnese, né? Eu usei, então, a fé dela, a religião, né? A fé dela. E eu falei para ela assim, olha para cima, quem é a única pessoa que poderia te tirar? Quem que você tá vendo? Alguém muito especial, alguém cheio de luz, cheio de bênção. Lógico, eu direcionei a mente dela para isso. Ela olhou para cima e ela viu Jesus e caiu no choro, né? E ela falava para Jesus, Jesus, eu não quero, eu quero morrer, eu não suporto mais essa vida. E daí eu deixei Jesus falar com ela, que a gente sabe como que a gente faz, né? E ele falando para ela que ele não tinha abandonado ela, que ele estava com ela naquele momento, que era o que ela precisava ouvir, porque é a nossa mente que cria isso, e que ele não ia abandonar ela, que ele não ia entregar ela pro inimigo, porque ela entendia que ela morrer se ela ia pro inferno. Eu tinha conversado com isso com ela antes, né? É que vai da crença, né, que a pessoa então, tem. Ela entendia porque a hipnoterapia, ela é completamente mente, não é sistêmica, não é espiritual, não é nada, é mente. Tudo que a gente cria ali é a criação, é uma visualização, filme que está passando na mente dela. Então, ela viu Jesus, beleza, eu usei o que eu tinha de ferramentas. E eu falei, eu fiz ela entender que Jesus falava para ela assim, se você quiser morrer, você tem o livre-arbítrio, mas eu não vou desistir de você e te entregar pro inimigo. Eu quero você para mim, eu vim aqui para te ajudar, mas a escolha é tua, o livre-arbítrio é seu. Eu estou aqui para te ajudar, eu vou te dar uma escada, porque a corda, ela ia se enforcar, né? Então, usei outra ferramenta. Eu vou te jogar uma escada e eu quero que você suba nessa escada. Mas quando você pisar no primeiro degrau, você vai lutar pela sua vida. Você nunca mais vai pensar em morrer. Você vai
trabalhar em salvar vidas. Esse é seu propósito, salvar vidas. Você é enfermeira. E ela muito no choro, no choro, no choro. E eu fiz uma pressão na cabeça dela. O que você escolhe? O que você escolhe? É o teu momento decisivo. Ou você vai subir essa escada, ou eu vou jogar corda. Você vai morrer e vai pra onde tem que ir. Né? E ela no choro, ela falou, eu quero subir. Eu quero a escada. Aí eu deixei a mente dela entender que eu joguei a escada, ela subiu a escada e tal. E ela viu Jesus dando a mão pra ela, saindo. Ela teve a experiência, ela que teve a a mente... experiência. O bom da Proporcionou. hipnoterapia é isso, ela te dá uma experiência real, né? Exato. Como se fosse Jesus De tocando. salvação. É a melhor Ela experiência que a pessoa pode ter. ela sentia como se ela estivesse com Jesus ali mesmo. E quando ela deu a mão, eu tive que fazer a cena, né? Eu dei a mão pra ela. Ela estendeu a mão, como Jesus. Cheguei aqui, né? Então me dá a mão. Você não falou que ia me dar a mão, né? E quando ela me deu a mão, eu peguei na mão dela. E quando eu peguei na mão dela, aquela moça levantou de uma forma daquela cadeira e colou em mim, né? Chorando convulsivamente, entendendo que estava abraçada com Jesus naquele momento, né? Chorando, 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 e eu no ouvido dela, aplicando o protocolo, aplicando a técnica, fazendo ela se comprometer que nunca mais ela iria tentar suicídio novamente. E quando eu percebi que a mente dela estava perfeitamente reprogramada, eu tirei ela do transe. Quando ela abriu os olhos, os cílios dela, tudo colado aqui embaixo, né? Tanto chorar, nunca vi tanto choro. E ela olhou para mim e falou assim, meu Deus, gratidão. Gratidão. O que eu estava fazendo? O que eu estava fazendo comigo? Quando ela chegou, ela estava no estado de transe, que a mente dela tinha colocado ela, de eu devo morrer. Eu devo morrer, eu devo morrer, eu devo morrer, eu vou morrer. Deu fixa, né? Tava até fazendo todos os protocolos, né? Vendo tudo que podia fazer para deixar tudo certo. E ela foi embora. Foi embora. Eu esperei 15 dias. Porque eu tinha certeza, olha só, Carlos, quando a gente trabalha com uma ferramenta tão poderosa quanto essa, a gente tem certeza do resultado. E eu tinha certeza que aquele dia eu tinha salvado uma vida. Eu agradeci a Deus por ter me dado esse dom, ter me colocado no caminho da hipnoterapia. Aquele dia já bastou para a minha vida inteira. E eu mandei uma mensagem para ela 15 dias depois. Bom dia. Está passando só para ver como é que você está. Ela me mandou uma questão, né? Estou muito feliz, estou muito bem, muito obrigada. Meu Deus, você não sabe o que você fez na minha vida. E é isso. Então, assim, é muito transformador mesmo. Não tem como a gente não falar com tamanha paixão sobre isso. Não tem como a gente não falar no papo hipnótico sobre isso. É legal que tem os nossos amigos que estão vendo esse episódio. Três histórias aqui que essas duas hipnoterapeutas contaram, que com certeza em algum cenário, ou de algum familiar seu que tenha passado por algum processo semelhante, tem como você ter ajuda sim. Né? Aqui, lógico, elas não disseram quem são as pessoas, né? Até por privacidade, mas com certeza, se você tiver algo semelhante, passando por um processo de depressão, ansiedade, e que não tem um caminho, aqui tem duas profissionais, eu também trabalho com isso, cada um com as suas especialidades, mas você tem ajuda especializada. Tá? Então não tenha medo, não tenha vergonha de que você vai ser taxado como louco, com algum problema mental, nada disso. Você, depois que superar todo esse bloqueio que te prende de ser aquilo que você é de verdade, de ser uma pessoa especial, com certeza você vai agradecer a cada um de nós aqui e você será uma pessoa diferente, totalmente transformada e pronta para o que der e vier. São histórias assim que fazem a gente ter tanto gosto de trabalhar com hipnoterapia, né, gente? Bem legal, bacana, legal mesmo. Transição de carreira, você fez a transição de carreira também, Carlos? Sim, agora estou atendendo, né, atendo dentistas, também me sinto bem à vontade em trabalhar com término de relacionamento. Que assunto legal, hein? É muito bom. O termo, vai trabalhar o término de relacionamento e acabo reatando, porque se trata as dores. Porque assim, ou se liberta de uma vez por isso, todas, é justamente esse ponto, né? De você resolver e estar livre para seguir sua vida. Exato. Não precisa ficar com o sentimento de morte, de que você não vale nada. Não, você tem seu valor, superou, o barco andou, não tem emoção que te prenda. Mais ou menos. Mas você sabe o que é bacana também, igual você falou, né? A gente tem que ter consciência que a gente coloca uma criança no mundo. Então, essa criança é querida, tudo tal. E às vezes a criança vem com problemas dos desajustes dos pais. E aí, sabe o que acontece, Carlos? Eu olho para eles e eu falo, mas eles também não têm culpa.
Porque os pais também tiveram situações que foram complicadas. E Uhum. que se nesse momento realmente eles se entregarem à hipnoterapia, aí sim você vai quebrar esses padrões. Mas quando eu vejo, de repente, sabe, um relacionamento que está muito complicado, o cara já se separou 1, 2, 3 vezes, não consegue ter um relacionamento novo mesmo, você vai começar a averiguar lá, a ir pesquisar, você fala, caramba, é a mesma coisa que passou quando ele estava em casa com os pais. Como que um pai vai ser um bom pai se ele não teve pai dentro de casa? Sim. O que ele vai olhar e vai falar? Qual que é a projeção dele? Como que é ser pai? Como que é dar amor? E alguns que eu conheço, que só receberam pensão, eles replicam exatamente isso. Eu não sei dar afeto, então eu só vou pagar pensão também porque meu pai fazia É o isso. padrão, segue o Sim, padrão. Né? exatamente. Então eu olho muito para essa situação. Às vezes eu olho e falo assim, chega um pai lá e tem o hábito de falar assim, ó, um TDAH, né, que tá muito na moda. Ah, ele não termina nada que ele começa, né? Vamos ver se você vai escutar ela, porque você não presta atenção. Se o próprio pai fala assim com a criança, eu falo para todo mundo que chega lá, a gente tem que ter um linguajar com as crianças muito minucioso e se preocupar no que você vai falar. O subconsciente da criança está aberto. Então, tudo que é falado é colocado ali. Tem crianças que têm traumas porque escutou o pai falar, ó, eu tenho medo da morte. Ah, ele tem medo da morte, então eu também vou ter... Ansiedade é uma palavra, Carlos, que eu não deixo falar na minha casa. Fala, não, você não está ansioso, você está curioso. Porque a ansiedade a gente está aí, né? Ela falou os dados aí. Então, assim, as pessoas não sabem que a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Que se você está no estado de emoção, essa palavra vai adentrar o seu subconsciente e vai fazer disso uma programação. Então, é muito disso que eu trabalho com os pais dentro ali do consultório e olhando para eles também com esse olhar também maternal, que eles também erraram, tiveram programações erradas, então não tem como passar uma outra coisa que seja melhor. Gente, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem, tá? Eu costumo pedir uma mensagem para um jovem que esteja procurando uma luz para um mercado de trabalho, que tenha na média aí de uns 18 anos, né, com seus medos, anseios, com seus padrões, né, tendo um bom lar, né, com estrutura ou não, tá? Mas eu quero que vocês sintam à vontade para deixar uma mensagem, seja para uma mulher, seja para um filho, seja, não importa, tá? Que seja a mensagem que vocês têm dentro de vocês, que tem a ver com o propósito de cada uma, tá bom? Quero começar com a Luzia. Luzia, a câmera é sua, manda bala. Eu quero falar hoje, eu sempre falo com as mulheres, porque como eu sou uma mulher de 49 anos e vivi muitas experiências, e a melhor experiência da minha vida hoje é ter passado pelo processo de hipnoterapia, estar transformando muitas vidas. E então eu falo para as mulheres, eu ensino elas como serem empoderadas. Mas eu quero falar hoje com os jovens, estou sentindo falar com os jovens hoje, Carlos, sabe por quê? Nós quando jovens, nós temos muito medo do julgamento, temos muito medo de não sermos alguém no futuro, de não sabermos o que seremos no futuro. E prejudica muito o futuro em si. E eu quero dizer o seguinte, nem o céu é limite para o jovem, nem o céu. Você, jovem, pode fazer o que você quiser da sua vida. Basta você começar a trabalhar a sua mente. Todos os dias, olhe na frente do espelho e olhe para você mesmo na frente do espelho e bata no peito assim, e fala assim, olha, eu sou capaz. Eu sou capaz. Eu sou capaz de qualquer coisa na minha vida. Eu sou capaz de ser milionário. Eu sou capaz de ser um médico. Eu sou capaz de ter uma família maravilhosa. Eu sou capaz de ter uma Ferrari. Pense grande, sonhe grande. Mas, acima de tudo, pegue uma agenda a partir de hoje. Anota os seus projetos. Porque a nossa mente, ela é muito eficiente. Ela faz o que é necessário para alcançarmos aquilo que for a nossa meta. A nossa mente precisa de projetos, ela precisa saber para onde ir, porque senão ela fica um barco à deriva. Então, mostre para a tua mente onde você quer ir, nem que seja um sonho, além que você acha que não é possível. Meu sonho era um dia escrever um livro. E eu lia muitos livros, eu achava que era impossível. Trouxe para o Carlos hoje de presente um livro que eu sou coautora. E esse é o... Você está lançando outro, né? Esse é o primeiro? Legal. E amanhã vou lançar o segundo livro junto com a Tati De Angela, inclusive no projeto que é dela. E agora em junho vou lançar o meu terceiro, com tudo sobre hipnoterapia, ou esse terceiro, junto com o grupo do MBA, que vai ser lançado agora em junho.
Mas eu já estou me preparando para o meu livro solo. Mas não é só esse sonho que eu estou falando, gente. Meu sonho era ser feliz. Na integralidade, na plenitude. Porque eu carregava dores lá da programação da barriga da minha mãe. Mas hoje, com a hipnoterapia, eu sou completamente realizada, transformada. Eu destravei padrões da minha vida quando eu passei pelo processo de hipnoterapia. Hoje a hipnoterapia está no seu acesso. Quer ser uma pessoa adulta, fera, foda, literalmente na palavra de empoderamento, de conquistar tudo aquilo que você quer, procure um hipnoterapeuta de confiança. Reprograme a sua mente como uma pessoa capaz, poderosa, decidida, que tem capacidade de buscar todo e qualquer sonho, que você será vitorioso. E nos vemos lá no Guinness de melhor milionário, no maior milionário do mundo, se você fizer isso. Bacana. Aceitem a sugestão, né? Legal, aceito. Adriana? Bom, a minha palavra é para os pais, né? Então, assim, eu vejo muitos adultos machucados, né? Por conta dessas crianças, né? Que não estão sendo vistas. Hoje eu vejo muitas telas, hoje eu vejo muitas coisas que são compradas e dadas. Mas o amor, a afetividade, o estar, o sentar no chão, o brincar, o se doar para essa criança é o que realmente está em extinção. Então, como o Carlos disse aqui, a idade que ele mais lembra escolar dele foi a idade onde a mãe dele esteve do ladinho dele, ali olhando. Então, olhem para os seus filhos, né? A gente está naquela época em que as crianças estão jogadas no quarto, ficam no colégio em período integral. E quem são as pessoas que essas crianças estão se espelhando? Então, vocês, pais, olhem para essas crianças, olhem o quanto vocês podem ser espelho para elas. Essa criança, esse jovem que está aí no mercado de trabalho, ele precisa de confiança. Ele precisa simplesmente da comunicação. Quando a pessoa entra na internet e ele é o PhD, né, sobre tudo que tem na internet, ele não tem o olho a olho. Ele não sabe, na verdade, nem conversar. Então, como que esse jovem vai participar de uma seleção e ele vai conseguir entrar naquela vaga, né? Vocês, pais, estão conversando com seus filhos ali na mesa? Vocês têm horário de jantar, né? Então, assim, hoje em dia, é menos ter e mais ser. Sejam mais pais, sejam mais observadores. A criança, ela mostra para vocês que elas estão precisando. E muitas vezes, pela correria do dia a dia, pela nossa exaustão do dia a dia, a gente não percebe que essa pessoinha está ali e precisa de vocês, tá? Então, basicamente é isso, Carlos. É realmente esse olhar para os Vai pais. a mensagem das duas. E, Luzia, quem quiser comprar o seu livro, como que faz? Só me procurar pelo Instagram, @LuziaDuarteFriso. Pede lá qualquer um dos 3 livros. Esse aqui são 28 histórias, Carlos, de superação de hipnoterapeutas que tiveram a vida transformadas com a hipnoterapia e contam suas histórias, né? E hoje são hipnoterapeutas atuantes no Brasil e no mundo, né? Que tem pessoas de fora do Brasil. Os demais livros da mesma forma. Tudo autoconhecimento. Esse daí é do pessoal do MBA. Esse é do MBA, do primeiro MBA de hipnoterapia profissional do mundo. Então tem bastante gente lá do Papo Hipnótico que tá aí nesse livro, né? Tem, verdade. Bacana. E esse que nós estaremos lançando amanhã se chama Histórias Memoráveis, que é um projeto da Tati De Angela. Sim. É o 3º volume já, e o instituto dela me convidou para participar, foi uma honra para mim, estou super orgulhosa. E lá eu falo sobre a Mulher Maravilha memorável, como se tornar a Mulher Maravilha memorável. Mas eu passo por dentro de uma síndrome que as mulheres costumam desenvolver, que é a Mulher Maravilha Sofredora, que é uma intitulação que eu criei da Mulher Maravilha Sofredora. Temos milhares de mulheres no mundo que desenvolvem o lado sofredor. Elas são mulheres maravilhas, porque a gente nasce apta a isso, né, para dar conta das jornadas que nós temos, mas com sofrimento. Aquilo que você falou, transferindo de uma forma negativa os sonhos delas nos filhos, né, projetando nos filhos, mas não se autorrealizando. Você faz diferente com a sua filha. Filha, eu quero que você seja médica. Então, já deu um alto poder para ela, que ela é capaz de ser médica, né?
Agora, tem muitas mães, ou até mesmo pais, para quem quiser levar para o lado Que às vezes não homem, acredita, super-homem, sofredor. Oi? Às vezes a mãe não acredita nela mesma É. e fala, ó, filha, acho que não vai dar pra você. Ah, A sim, sua mensagem é ao verdade. contrário, né? Exato. Foda, né? Então, nesse livro eu estou falando sobre isso, como se transformar numa mãe, numa mulher maravilha memorável. E nem estou falando só de mãe, né? Estou falando de mulher em si. Porque a nossa mente, ela tem uma estratégia, que é nos proteger. E nos protege com travas negativas. Então, a gente tem que ter essa habilidade de nos conhecer, né? E enxergar quais são nossas travas, nossos bloqueios e trabalhar em cima disso, Não se se libertar. auto-sabotar, né? E se também. tornar uma mulher maravilha memorável mesmo, né? Não só aquela que luta dia e noite, mas não vence. Legal. Né? Bom, gente, eu fico muito feliz pelo convite que vocês terem aceito. Gostei muito do papo, tá? A sua rede social é? @Luzia Duarte Friso. Sim. E Adriana Gabeiro? Adriana Gameiro. Legal. Então, aqui temos duas hipnoterapeutas. Se você conectou com sua forma de se expressar, com sua forma de trabalhar, a Adriana trabalha com crianças, com família. A Luzia trabalha com mulheres empoderadas, mulheres que precisam ter sua força interior destravada. Peço que vocês já sigam o perfil das duas no Instagram, tá? Para que vocês venham a ter mais informações sobre o atendimento delas. Tá? Estão dispostas a ajudar, totalmente capacitadas a resolver os seus problemas, tá? Seus problemas emocionais, para que vocês tenham um resultado diferente na vida de cada um. Tá bom? Vocês têm alguma mensagem? Eu tenho. Eu quero convidar todo mundo para assistir todas as terças-feiras, às 19h30, o Papo Hipnótico. Bacana, gente. Aí lá você vai entender tudo sobre hipnoterapia. Legal. É a mesma coisa. É realmente, ó, 19h30 no meu Instagram e no Instagram da Lu. Tá lá um monte de histórias de grandes hipnoterapeutas e bastante coisa para que vocês consigam olhar e se ressignificarem. Tudo gravado, né, Adriana? Quem quiser Tudo gravado, assistir, tudo sim. gravado. Legal, bacana. E Bom, gratidão, viu, Carlos? Muito obrigada. Foi Eu que muito agradeço. gostoso estar aqui com você, poder receber essa energia aqui do Hipnocast e que te desejo muitas e muitas bênçãos a todas as pessoas que vêm até aqui e que você consegue realmente colocar de uma forma tão simples para as pessoas aquilo que você se propôs a fazer. Parabéns, viu? Eu também quero agradecer, Carlos, e quero dizer Tchim-tchim. que... Tchim-tchim, saúde. Ao teu programa, a esse Hipnocast, e dizer que eu, como a sua madrinha da sua formação, estou muito orgulhosa de você estar aqui, Sim. sabe, Carlos? Porque não é qualquer pessoa que se submete a se expor assim, a criar um programa como esse, a trazer esse tipo de informação. As pessoas, às vezes, elas se limitam dentro da zona de conforto delas, né? Estão vivendo a própria vida delas. E você foi uma das pessoas que se sobressaiu muito grande. Fruto da hipnoterapia. E Tudo olha isso daqui só. Que interessante isso. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu senti muito orgulho de você. Muito orgulho. Bom, Tanto é que no início eu engasguei várias vezes ali, porque a minha mente voltava assim com orgulho, sabe? Com aquela madrinha orgulhosa. É. Então, é assim que eu me sinto. Parabéns, Carlos. Você, teu futuro Obrigado. Eu fico é feliz com demais. certeza muito abundante, muito próspero. Porque você merece, porque você está fazendo o que tem que ser necessário para alcançar Amém, o propósito. obrigado. Eu faço isso para que seja um exemplo, né, para outras pessoas que não tem limite, né? Assim como a hipnoterapia me desbloqueou, eu entendi como que funcionava, eu entendi o que eu queria. Né? Eu não queria ficar escondido, sendo que eu tinha algo diferente para poder ajudar o próximo. Então, aquilo que minha mente fazia sentido para ela, eu colocava em prática, e o CH Hipnocast, ele tem esse potencial de ajudar essas pessoas também, assim como o Papo Hipnótico surgiu da mesma forma. Fico muito feliz, obrigado pela participação, tá? Tudo que vocês precisarem, as portas aqui estarão abertas para um lançamento, para novos projetos, tá bom? Obrigado mesmo, tá? Gratidão. Para você que curte este tipo de conteúdo, já se inscreve agora aqui no nosso canal no YouTube, já siga-nos nas redes sociais. Também este conteúdo estará em todas as plataformas de streaming, de áudio e vídeo também. E eu te vejo no próximo episódio. Até lá!